Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade. Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do NamaraCast. E aqui do meu lado, como sempre, meu camarada Rafa Reis. Salve, salve, Pimenta. Suave, mano. Tranquilidade, Rafoca, você tá bem, meu querido? Estou bem, cara. Graças a Deus. É isso aí, ali na nossa máquina do tempo, nosso DeLorean, acomodando toda essa maluquice aqui, nosso querido camarada Crildão. Suave, Crildão? Suave, daquele jeito e, meu, pra variar, pronto pra mais um episódio foda e vamos que vamos, hein? Hoje foi. Esse aqui foi o convidado difícil de trazer, viu? Pô, foi, mano, hoje é especial, hein? Você vai uns Papo vai 3 ter meses pra massa. trazer ele. A gente trouxe a equipe toda, só faltou o boss. Mas ele veio. Rafa, fala pra gente quem é o nosso convidado mais especial de Hoje a hoje. gente vai trocar uma ideia com o Moisés Beckerman. Seja muito bem-vindo a esse humilde podcast. Valeu, galera. Obrigado pelo convite. Estamos A gente felizes. sempre foi difícil nada. Só a agenda que bater que deu certo. A gente tá feliz aí que você veio trocar uma ideia com a gente aí. Pô, Valeu, você cara. que é envolvido aí na música, a gente também, de certa forma. E, porra, se ter você aí vai ser uma puta honra trocar uma Vai ser ideia. foda do caralho, Fechou? valeu. Só fazer um momento jabá aqui rapidinho. Galera, a gente tem uma parceria com Cerveja Azul. Você que gosta de música autoral aí, não sabe o que fazer no final de semana, entra lá no Instagram deles ou no site, tá? E se você tem uma banda também, quiser fazer um som com uma estrutura bacana, é só entrar lá no www.cervejaazul.com ou mandar um direct lá no Instagram, falar com o LED, que ele vai ver o som da sua banda e marcar uma data lá pra você tocar com a sua galera. A gente tem uma parceria também com o Hugo Brandão, que é o luthier aqui de São Paulo. Tem instrumentos de corda, tá com problema, não sabe o que fazer, ele atende a domicílio também, a gente vai deixar o contato dele, mas ele também trabalha lá na Teodoro Sampaio, faz um trabalho excelente aí. E tem nosso novo parceiro aí, né, É cara? isso aí, Rafoca. A gente tem uma nova parceria com a galera da Refuse, mano. Você que busca investimento de qualidade, que com preço que cabe no seu bolso, a Refuse é o lugar certo pra você, mano. Lá você vai encontrar camisetas oversize, camisetas de manga longa, bermuda e moletom e tudo isso com a melhor qualidade, tá? A gente vai deixar o site deles aí na descrição. E também lembrando que logo menos teremos cupom de desconto com o do Namara. Tem É o isso aí. Instagram deles também, né? O Isso, o Instagram deles, Rafoca. Refuse.brand, é isso? Refuse.brand aí. vai ficar aí Entra também lá, embaixo. dá um salve lá pros caras lá e dá essa fortalecida aí pra Tem gente. nosso QR Code também, gosta do nosso trampo, quiser dar um donate, é sempre de bom grado, deixa aquele like, compartilha, tamo junto. Mas mano, você sempre foi envolvido com o lance da música, assim, você é de BH, né? Sou de BH. Pode crer. Cruzeirense, Cruzeirense. Opa! Raposa. Estamos por cima agora. Agora eu posso falar. Tava meio... Tá meio tímido no Tava meio passado. tímido, né? O cara falava de futebol, já acompanho vou pegar uma muito, cerveja. né? Não, nem ligo. Caralho, mas, mano, que da hora. E como começou o lance da música, assim, que você teve esse amor pela música, desde pequeno ali, você já ouvia? O que você ouvia ali, mano? Cara, eu sempre ouvia, assim, em casa, meu pai ouvia muita música, tinha muito disco e tal, eu sempre pegava os discos dele de vinil, passava pra fitinha, criança, lembro, é uma lembrança que eu tenho. Depois comecei a conhecer as coisas por vontade própria, né? Aham. Comecei ali ouvindo uns metal, BH, né? Sim. Sepultura e tal. De lei. Aí depois conheci no FX, Ramones, e aí mudou. E como Fui foi pro esse punk contato aí, mano, com o punk rock? Cara, foi por causa de skate, assim, eu andava de skate, aí tinha um amigo, o Vinícius, que era um vizinho meu, a gente começou a andar junto, aí ele conhecia uns negócios no colégio, uns amigos, eu outros, não sei o que, a gente começou a trocar discos e foi chegando, assim, essas coisas. E aí logo, quando veio o punk rock, a primeira coisa é montar uma banda, né? Já montamos uma banda ali, moleque, 16, 15 anos. E aí depois tudo que o punk rock vai puxando, né? Comecei a querer ter selo, querer produzir show, querer fazer evento, ter zine ou coisas para comunicação. E aí foi tudo isso desde lá no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, que tudo rolou, né? Desculpa, perdão, continua. Comecei. Cada cortada a gente faz barulho pra monte. E aí, logo depois disso, assim, até o skate eu parei, assim, de andar, era ruim pra cacete. E aí, entrei pra faculdade, não dava mais tanto tempo, aí comecei a trabalhar, assim, entre aspas, produzindo show, eu fazia faculdade de dia, então não dava pra trampar muito, então eu fazia muito produção, show, e aí a coisa foi, cara. Nesse lance aí que você começou a querer ter selo, querer produzir show, você via que tinha precisava de alguém que começasse a fomentar essa cena ali? Aí você falou assim, poxa, acho que é a hora certa de começar a colocar mais coisas pra andar, né? Cara, assim, eu acho que eu não sentia tanto, não foi tanto esse negócio na época de uma oportunidade, cara, era mais querer fazer mesmo, porque tinha muita coisa legal que rolava, assim, já de selo, mas tinha uma coisa de você querer ter o seu mesmo, sabe? Tipo, de fazer suas bandas, seus amigos,
E aí era mais pra querer ter a parada mesmo. Não que eu achava que precisava. É diferente de até hoje. Eu acho que hoje tinha mais essa necessidade do que na época. Eu acho que na época, pro rolê, assim, ele era um rolê que rolava legal, assim, né? E na época ali, quais as maiores dificuldades você encontrou ali pra começar a produzir banda, começar a produzir evento, selo? Cara, lá atrás. Lá atrás, quais as maiores dificuldades que você falou assim, puta caralho, será que vale a Cara, pena era mesmo? grana, velho. Era grana, apesar de que, assim, era tudo um outro patamar de grana, né, cara? Banda não cobrava nada, assim, nem hotel, ficava em casa. Mas você tinha que dar uma grana da gasolina e não sabia se ia rolar, tinha que adiantar e não sei o quê. Rolava uns preju, assim, uns shows. Mas, assim, o acesso era muito legal. Em BH, a gente tinha sorte, assim, de ter uma casa fantástica, que era uma atriz, que o Edmundo e a Andréia são as melhores pessoas do mundo, assim, e abriam as portas, escancarava para todo mundo, assim, você quer produzir um evento e via que era uma coisa verdadeira e tal, cara, era um paizão, assim, tipo, quantas vezes rolava prejuízo, ele tirava da parte dele e bancava, fazia as coisas acontecerem mesmo. Então, essa dificuldade que talvez em outras cidades aconteciam de achar um espaço, que a gente não tinha isso lá em BH, assim, sabe? O Edmundo é um cara que tem mais de 50 anos de rolê, mais de 50 eu envelheci ele, né? Mais de 40. Tá chateado, né? Tá chateado. Agora tá finalmente querendo aposentar, mas não consegue, abriu outro bar. Mas, então, assim, a dificuldade mais era essa de grana e tal, porque contato com as bandas era, tipo, tranquilo. Você via lá, pegava uma fita, uma coisa, via lá um telefone, um endereço, mandava uma carta, ou ligava já, rolava, e entrava em contato e fazia, assim. E boa parte dos amigos que eu tenho na vida foram feitos nessa época, assim, né? Teve aquele lance, né, de começar a conhecer outra galera de outros estados, né? Total. De começar a fazer, me arruma um show aí que eu te arrumo um show aí, aqui, vamos fazendo, conhecendo, e troca demo. Porra. Eu tenho, por exemplo, por muitos anos eu passei todos os meus réveillons em Cabo Frio, na casa do Marquinho, que tinha uma banda que chamava Sorry Figure. Que a gente ia, porque a gente ficou amigo por causa disso, cara, de mandar uma correspondência, porque eles estavam numa coletânea, a gente chamou eles para fazer um show, eles ficaram em casa, e aí depois ficamos amigos, ia todo ano para Cabo Frio, ficava na casa dele. Por fim, eu fui fazer uma turnê com o Sorry Figure na Argentina, a gente ficou 20 dias, 30 dias na Argentina, fomos de ônibus para lá. Mano, como é que foi isso aí? Vocês foram de ônibus? Nossa, velho, foi. Pela tua cara deve ter história. Foi, cara, 40 horas de busão, velho, daqui lá. De BH até lá, né? Porque pega 8 horas de BH para São Paulo e depois tinha mais 30 e tantos de São Paulo para Argentina. E foi um rolê, assim, primeiro que o ônibus era muito ruim, assim, que a gente pegou na época o mais barato que tinha, né? Era o convencionalzão. Você lembra, mano? 2004. Vocês alugaram esse ano? Não, busão, Passagem. passagem. E aí chegou no... Tipo os cometão, né? Tipo, totalmente. Se fosse os cometas de hoje, tava bom. Mas tinha banheiro, né? Então, essa é uma lascada história, velho. Tinha, mas são 40 horas de viagem, eles não param pra limpar nem um segundo. E tem 40 pessoas no ônibus. E a gente tava do lado do banheiro, velho. No meio da viagem já tava insalubre onde a gente tava sentado, velho. Eu lembro que a gente já viu um mau presságio quando a gente foi entrar no ônibus. Eu não esqueço essa cena, o retrovisor da direita do motorista, que é na porta onde você entra, tinha uma chave dando um calço pra ele, porque ele tava bambo, assim, calçando o negócio. Caralho, esse negócio não vai dar bom, velho. Tipo aquele filme Premonição, né? Você já chega, já olha os bagulhos. Aí eu lembro que no meio da viagem começou a chover, cara, e começou a dar goteira dentro do ônibus, velho. Aí um argentino que tava lá, um doidão, ele começou a fazer um motinho. Vamos parar, tem que trocar esse ônibus, não sei o que. Aí, tipo, fez que parou o ônibus e os caras foram pra uma garagem, numa cidade pra trocar, porque tava muito ruim o ônibus, banheiro e tal. E aí, quando chegou em Uruguaiana, o cara que tem uma garagem da empresa de ônibus lá, e ele parou, vou pegar agora o documento de todo mundo, que agora o próximo passo a gente vai passar pra Argentina pra gente já fazer uma pré-conferência. Por que esses filha da puta não fazem isso aqui em São Paulo antes de sair, velho? Eu levei carteira de motorista, velho. O único documento que levei, o documento só é válido no território nacional, cara. Puta, aí fala, você não vai poder entrar, cara. Eu falei, e aí, como assim? Não vai, não trouxe documento. Eu cabaçaço também, velho. Tipo, eu básico, mas tinha 20 e poucos anos, tava na loucura. Aí, cara, eu desci do ônibus com minha mala,
Peguei só uma malinha, os meninos levaram o resto das minhas coisas. Fiquei dormindo, acho que fiquei 3 dias na garagem do ônibus. Minha mãe mandou, só que o Uruguaiana não chegava nem Sedex 10, nem Sedex eu chegava. Ela teve que mandar para Porto Alegre, para o escritório da empresa de ônibus. A pessoa do escritório levou na rodoviária, para o próximo ônibus que vinha de São Paulo, o cara pegou a parada para eu poder ir depois. Perdi 3 dias, perdi o primeiro show da turnê. Puta, que bosta. Que merda, velho. Aí chegamos lá, ficamos lá, acho que uns 15, 20 dias. Também dormi na casa da galera das bandas de lá. Rolezaço, maravilhoso, assim. E curtiu lá, mano, a cidade? Porra, normal. País. Cara, viagem que você faz com os amigos com 20 anos que você não curte, né, velho? Pode ir até pro inferno. É. Vai tirar, Tem, velho. esquenta esse marshmallow lá na beira do... Os melhores da vida, assim. Ainda mais quando nessa fase de 20 anos, né, que o fígado tá bom, né? Você vai... Porra, você não tem ressaca, velho. Você não tem ressaca, você pode ficar pipigum gambá no outro dia... Você acorda zero. E vai de novo. Hoje em dia é uma semana de ressaca. Fica no soro, né? Assim, Depois dos 40 parece que você vai morrer, né? Porra, velho. Eu não cheguei nos 40. Eu tô com 20 e poucos ainda. Mas deixa eu te perguntar aí, como que era a cena lá em BH nessa época, mano? Tinha uma cena lá ou vocês traziam, como que... Cara, assim? A cena de BH foi muito forte no fim dos anos 90, muito forte. Tinha muita banda boa, muita coisa saiu de lá. Tinha uma galera que trazia muita banda. Tinha uma produtora em BH, que era Motor Music, que era muito, muito grande, assim, muito forte. Trazia várias turnês internacionais para o Brasil. Trouxe de NoFX a Superchunk, Maelstrom Man, enfim, sei lá, eu não consigo enumerar a quantidade. E aí, por isso, também esse show sempre passava por BH, ela fazia muitos shows das bandas nacionais em BH, as bandas de BH eram muito boas, eram muito ativas, assim, nacionalmente no cenário. E aí, nos anos 2000, assim, começou, a Motor fechou, aí as bandas meio que acabaram, as bandas mais antigas. A galera dessas bandas meio que saiu de BH, um mudou para o Rio, outro foi para São Paulo, outro foi para fora. E a cena meio que perdeu uma conexão assim, de gerações, sabe? Não teve uma passagem de bastão. E aí ficou um tempo meio abandonado. Só que depois voltou e agora está numa fase, pelo que eu vejo, assim, bem boa lá. Pô, que legal, cara. Que eu lembro de BH, assim, muito pela rua da Cogumelo Records, né? Sim, onde ficava a galera, os metaleiros lá, onde tinha muita banda ali. Sim. E dali teve o lance depois, tipo, que você falou do punk rock e tal. A cena, aqui em São Paulo também teve uma cena que bombou pra caramba, né? Dos anos 2000 e tal. O problema daqui foi porque, por causa do negócio de ingresso... não tem, como você falou também, não teve um negócio de bastão, né? Em BH também foi essa mesma parada, né? Tipo, não teve uma renovação de público, de banda também, que aconteceu pra poder renovar, né? Então, teve muito isso, assim, uma falta de renovação de público, uma falta de ter bandas locais com público também, pra ter mais shows, assim, porque... Acabou que teve uma fase que ou você trazia uma banda de fora ou não tinha um rolê legal. Aí as bandas de fora que não tinham público não conseguiam criar um público lá porque não tinha uma banda para ancorar. Nos anos 90 tinha um público da galera de lá, assim, do rolê que você podia... Pô, eu era público e, cara, quando tinha show no Botecário, assim, nos lugares que rolava show, eu não sabia nem que o que ia ter, cara. Eu só ia, sacou? Pode crer. Só ia pelo rolê mesmo. Só ia pelo rolê. Eu sabia que ia ter uma banda de BH que eu acho legal, eu ia, entendeu? E aí acabou isso. Aí começou a ter sempre as mesmas bandas que eram legais, mas tipo, tocavam muitas vezes em BH e não tinham uma novas, assim, que iam... Aí também uma banda começa a tocar muito sempre no mesmo lugar, o público já meio que já perde aquele interesse, né? É que nem quando uma banda grande de fora vem muito pra cá, né? Vira... Tipo assim, o Street Bulldogs, que eu fazia muito show deles lá. Cara, tinha época que tocava mais em BH o Street do que as bandas de BH, sacou? E era do cara, mas sempre estrumbava, assim, era sempre uma loucura. Mas não tinha uma banda de BH que tivesse esse tamanho, sabe? O Heffer, o Dreadful, as outras bandas de BH, todos, o Prole, elas acabaram e não deram essa continuidade. Aí e não teve uma outra que veio depois para pegar, entendeu? E fazia muito evento ali no interior de Minas, de Minas também? Ou? Cara, eu fiz alguns, assim, quando eu fazia em BH, eu tinha um grande amigo de Mariana, o Sandro, e a gente sempre tentava fazer uma dobradinha, BH e alguma coisa em Ouro Preto, Mariana. Tinha uma época que a gente tentou fazer, já fez em Ponte Nova,
Mas, cara, eram negócios que eram bem pequenos, assim, sabe? Nem se pagava. Aí, com o tempo, começou a não dar certo, porque era foda, assim. Eu lembro de um rolê que teve, um show, nem lembro o que foi, que eu fiquei, e assim, não tinha essa cultura de acabar show cedo, igual hoje em dia já rola, assim, né? Pô, show acabava 5 horas da manhã, cara, 4 horas da manhã. Aí era foda, porque eu tipo, trampava pra cacete, assim, na noite do evento. Chegava em casa 6, 7 horas da manhã, porque acabou, mas não acabou pra mim, né? E aí tinha que acordar às 9 no outro dia pra ir pra Mariana pra um show que não ia dar bom, sabe? Aí era foda. Eu comecei a falar, cara, não dá, velho. Não vou sobreviver a isso, não. Aí acabou. Não compensa o esforço, né? É foda. É porque muito no interior tem muita gente também que curte um som e tal, mas não tem muita demanda de banda lá pra poder ir, né? Eu peguei uma fase tipo, final, assim, dessa de Ouro Preto e Mariana. Antes de eu começar a fazer com o Sandro lá, ele fazia muita coisa e dava super certo, assim. Aí depois deu uma dispersada e aí quando eu peguei, tipo, não deu tanto, assim. E quando é que você veio pra São Paulo, pra você morar em São Paulo? Nossa, é uma história... Tipo, entre idas e vindas, a primeira vez que eu mudei pra cá foi em 2007. Então já vai daqui a pouco... Tem 18 anos, né? Mas eu vim pra cá em 2007, fiquei até 2009, 10. Aí voltei pra BH, fiquei mais um tempo em BH. Morei um tempo entre Espírito Santo e São Paulo. Ficando segunda a sexta Espírito Santo e fim de semana em São Paulo. Aí voltei de vez pra cá em 2017 de novo. Se agora eu vou ficar em São Paulo. É porque minha esposa é daqui, né, velho? Então minha por isso. família é um amor. Mas é muita diferença, mano? Você acha que gosta mais daqui, gosta mais de lá? Cara, eu O que você acha pra você? gosto muito dos dois. Porque eu fui em BH lá, o centro de BH parece muito o centro de São Paulo, mano. Parece. Fui lá uns 2 anos atrás dois gravar são um feios. álbum lá e a gente andando no centro lá, que eu fiquei uma semana lá, né? É isso mesmo, chega uma hora que você não tem mais nada pra fazer, né? Andando, eu falei, caralho, essa porra parece São Paulo, velho. Lembra um pouco. Lembra bastante, mano. Cara, eu gosto muito de BH pra ficar um tempo, assim, mas pra morar eu não me vejo mais morando lá, não, sabe? É mais, tipo, mais tranquilinha, a galera é mais no ritmo um pouco mais tranquilo. e Em é São foda- Paulo eu gosto mais dinâmico e tal. E é foda que também, né, mano, querendo ou não, São Paulo e Rio de Janeiro é aquele lance, né, pra música, pra arte, assim, é um bicho aí de São Paulo, né? Parece que todos os artistas, bandas que são de outros estados, assim, pô, tem que vir pra cá, porque se ficar lá não cresce, né? Não consegue divulgar muito seu som, então tem que sempre vir pra cá, né? Tá tudo aqui, né, cara, assim, e não só pra ter banda, pra ter isso, mas pra consumir, né, cara, você tem show toda hora, todo mês, você não dá conta, cara, de fazer metade das coisas, Eu lembro, por exemplo, quando eu mudei pra cá em 2007, foi uma coisa legal, assim, foi um negócio que eu falei, caramba, cheguei. Na semana que eu cheguei aqui numa segunda-feira, aí, tipo, acho que não foi na quinta ou na sexta-feira, eu tava no carro, assim, num farol, aí tinha aqueles jornalzinhos que eles davam no farol, né, metrô, sei lá, aí um cara me deu um jornalzinho desse, eu fui abrir a página de cultura, aí eu olhei assim, cara, ia ter um show de uma banda que eu sou alucinado, assim, naquele dia, num botequinho, num lugar pequeno, lá na Vila Madalena, assim, e eu nem fiquei sabendo, assim, eu fiquei sabendo pelo jornalzinho no dia do rolê. Pô, se fosse em BH um negócio desse, com um ano de antecedência eu já ia estar sabendo, porque esse é o evento, assim, do século, sabe? E, pô, eu falei, cara, olha que cidade foda, cara, assim, as coisas acontecem mesmo. Você tem exposição, você tem congresso, você tem palestra, você tem cultura, você tem show. Acho do caralho. Acho que é o mesmo choque pra quem vai, tipo, pra gringos, tá? É, Califórnia, alguma coisa, deve tipo, pra gente vai um NoFX, vem aqui no Brasil, porra. Pros caras lá, vai tocar ali, deve ser mais ou menos isso, assim. Então, tipo assim, muito louco. Sei lá, tem shows, bandas que eu acho legal, assim, eu gosto, mas nunca fui apaixonado, sei lá, tipo o No Funeral. Acho legal a banda, mas nunca fui. Cara, já rola o show, você fala assim, acho que eu não vou, não. Se fosse em BH, velho, tipo, um show do No Funeral, eu falo, caralho, eu ia ficar 3 meses me preparando pra ir, sabe? Sim. Então é um negócio que a gente até entende, às vezes, porque que não dá tão bons shows, porque é tanta oferta, né, que... Sim. Então aí você fica meio sem... Puta, qual que eu vou, né? Tipo, teve uma vez lá que, tipo, ia tocar 3 bandas que eu gostava muito da época, eu falei, caralho, qual que eu vou, velho? No mesmo dia... vou ter que escolher uma e ir, né? Senão... Isso rola muito, né? Que não tem fora, tipo, ter 3 shows de banda do mesmo segmento, 3 shows de hardcore no mesmo dia, assim. Você fala, caralho, vai ter, sei lá, Dead Fish num lugar, sei lá quem, Muqueca no outro, e não sei onde no outro, e fala, caralho, e os 3 dão legal às vezes, né? Ou davam. Sim. E na época, por exemplo, a gente tinha, tipo, tinha o Hangar, tinha o Blackjack, tinha o que mais?
Ah, um monte. Vulcana. Então sempre tinha cerveja. algum evento ali, pô, e era pra galera pra gente que ia de segunda, de quinta a domingo pra show, sempre tinha um lugar pra ir, uma banda pra ver, né? Isso é bom pra caramba. Isso é. Só quem não tem que dar esse valor todo, né? Quem tem na época nem valoriza. A Altis, eu lembro que logo que eu mudei também, poucos meses depois foi outro que teve o Propagande na Altis. Poucos meses depois foi. Isso eu não fiquei sabendo, hein? Foi 2007. Foi Propaganda na Altis, aquele palquinho baixinho, você do lado, aquela. Foi um dos melhores shows da minha vida, sem dúvida. Eu vi o Rufio lá, não sei se você conhece essa banda. Conheço. Foi lá no Altos também. Que Até te levei, mas pra Me comer. levou. Eu tava com ele lá na porta, ele falou assim, ô, não sei o que, mano, vamos ver o Rufo. Eu falei assim, mano, não gosto de Aí, ó, Rufo, tá vendo coisa de São Paulo, né? Eu falei assim, vamos aí, mas não der sozinho, eu pago pra você. Eu falei, tá bom. Aí ele pagou pra mim, eu entrei pra ver assim. R$20 pra ver Rufio. Hoje, se qualquer banda que vem, é mínimo 100. Você Banda não vai gringa, nem vamos show, foder. você não vai nem show no algoritmo. O Rufio, Olha, o Eitan pega cerveja. o Rufio tocou no cerveja também, mano. Tocou, né? Tocou. Tocou aqui no cerveja azul, pô. Ó, mexendo aí, ó. E que você veio pra São Paulo já pra trampar com música? Não, Ou cara, você não. trampava, você era de outra área? Eu Como sou que ainda foi? de outra área, na real. Eu tava dando uma olhada no seu Instagram, eu vi que tinha uns arroba ali de O- outras então, áreas. voltando lá, então eu fiz esse negócio que eu trabalhei, que eu fazia produção e tal, tinha banda, etc. Aquela época você ainda pensava, vou ter banda pra tentar fazer dar alguma coisa, mas nunca deu nada. E aí, logo que eu me formei, assim, eu tipo, meio que me deu uma saída, assim, Você se formou do rolê. Engenharia Civil. Sim. Eu formei em 2006, mais ou menos. Aí eu comecei a trabalhar com construção civil e tal, e na época eu tive que dar uma focada e parei, assim. Tive mais uma banda ali, até 2007, quando eu mudei para São Paulo, até nem toquei, parei de tocar, parei de tudo. Aí fiquei esse período até tipo 2007 até 2012, 13, paradaço, assim. Sem nenhum envolvimento, assim, com música mais. Só ouvir mesmo. Aí em 2012 eu voltei para BH, aí montei outra banda lá, e aí voltou a ter aquela... A rehab acabou, né? Acabou a rehab. Você tenta fugir, mas a música te puxava de volta. Voltou. E aí, cara, sempre tive a vontade de fazer algumas coisas que eu gostava, assim, mas só que bem feito, assim, porque na época não tinha grana, não tinha nada, né? E aí você vai trabalhando, começa a ganhar grana com outras coisas e fala, vou trazer um pouco pra cá. E aí eu vim pra cá, comecei a trabalhar em construção civil e etc. E em 2017 eu voltei de vez para São Paulo. E aí 2018, 2019 começou a dar aquela vontade, o que eu faço, o que eu não faço. Aí na pandemia começou a dar aquela louca, velho. Pandemia doida em casa, tem que fazer alguma coisa, cara. São duas áreas que eu amo, assim, a construção civil e a música. Eu falei, cara, eu quero ter uma coisa em pé em cada um desses aí. Aí veio a ideia de montar algoritmo, mas eu nem sabia o que ia ser, assim, sacou? Foi uma coisa assim, preciso fazer alguma coisa pela cena, ou, tipo, alguma coisa pra eu trabalhar com música? Cara, de novo, assim, eu acho que aí já teve um pouco duas coisas. Eu preciso fazer uma coisa por mim, pô, eu quero ter alguma coisa, e o que eu posso fazer que realmente não vai ser só o que era lá atrás, que é um mais do mesmo, assim, só um selo que lança disco. E aí a minha esposa, ela tem uma empresa de marketing digital e tecnologia e tal, já que existe desde 2010, é uma empresa antiga e trabalha com clientes bem grandes e tem um conhecimento muito, muito grande nessa área de tecnologia para o marketing. Eu falei, cara, vou unir essas duas pontas aí, porque eu acho que é uma das coisas que faltam, assim, né, na música. Tipo, se você for olhar a história da música, né, a música sempre deu grandes saltos quando teve grandes dificuldades, assim, desde que você vai lá, antigamente não tinha energia elétrica, os caras tinham que tocar, se reunir para tocar. Aí veio energia elétrica e começou a ter disco para tocar em casa. Foi até quando nasceu a questão de editora, porque os caras ficavam desesperados, como é que eu vou ganhar dinheiro, né, o compositor, se o cara vai tocar minha música. Aí veio essa revolução da edição, etc. Depois veio a rádio, né? Veio a energia, veio o rádio, cara, puta, fudeu, o rádio, vão parar de contratar a gente pra tocar. E deu-se um jeito ali também e começou ter show pra caramba, os caras começaram a achar uma coisa que era pra ser ruim, começou a dar uma mega relevância e alcance pros caras e ele começou a fazer mais show e viajar, etc. E aí, pô, tem um monte de coisa, desde
as DAWs, né? Uma coisa que você grava mais fácil no final dos anos 80, começo dos anos 90, você começou a poder gravar um disco que antigamente você precisava de uma gravadora, né? Para gravar. Sim. Aí o cara começou a gravar, um monte de gente gravar. Puta, agora o problema é distribuir. Como é que distribui? Não tem como mandar CD. Como é que eu vou ter meu disco para um cara de Manaus? Aí veio o MP3. Aí começou, putz, acabou a grana, né? Não tem como monetizar. Vem Spotify e outras plataformas de streaming que, bem ou mal, deram um caminho para o mercado da música, porque na época dos MP3 do pirata estava muito pior do que está hoje, né? Uhum. E aí o desafio, eu comecei a olhar, cara, é o cara ter relevância, né? Porque eu pego meu celular hoje e eu posso ouvir a sua banda ou eu posso ouvir o Hot Water Music novo, sacou? O que vai me fazer querer ouvir a sua banda? Falei, cara, aí eu vou tentar unir essas duas coisas. Então a gente veio muito no começo com essa pegada de querer ajudar nessa parte da relevância e do marketing, etc. Só que de lá para cá também muita coisa mudou na própria música. Mas muda muito, é muito dinâmico. Então eu vi que o grande ativo que a gente pode ter é estar antenado, né? Porque o artista ele tem que ser artista, cara. Ele não tem que ser um cara antenado em tecnologia, em algoritmo e não sei o quê. O nosso papel é esse, é ficar antenado, ver a cada momento o que está dando certo, o que não está, ir direcionando. E não tem estratégia, hoje em dia não tem estratégia que dura 6 meses, cara. O que deu certo hoje, daqui a 6 meses é outra que rola. Porque vai mudando muito, questão de algoritmo, questão Toda de... hora o algoritmo do... Olha eu te interrompendo aí, ó. Também sou Você um pode. noia. Noia o quê? Dá sequelado. Não é sequelado, também sou. Não, mas você pode interromper, fica à vontade. Mas somos todos nós sequelados. Nós. Então o Instagram troca toda hora, cara. Toda hora você Sim. vê, pô, mudou o algoritmo do Instagram, mudou o algoritmo não sei o quê. O Spotify, mesma coisa. Então não tem muito. Pô, Spotify lance de playlist, né, cara? Até pouco tempo atrás a playlist editorial era o sonho da vida. Mudava. Cara, hoje você bota na playlist editorial, cara, não dá nada. E assim, e nem consegue mais, assim, eles nem. Porque mudou o formato. Antes tinha curadoria e tal, agora é robô que escolhe essas músicas das playlists, então não tem muita lógica. É óbvio que tem ainda uma curadoriazinha, tem uma coisa, É uma mas pequena porcentagem ali que faz. mas também não muda a vida de ninguém entrar na playlist, nem ser capa, nem nada. Então toda hora você tem que mudar a estratégia, velho, não tem jeito. Queria te perguntar, Moisés, você teve alguma... Assim, a gente viu que o Algoritmos faz muita coisa e, cara, até uma parada eu particularmente nunca vi. Esse suporte, né? Tudo que vocês fazem pelas bandas e tal. Você tem inspiração em alguma Outra referência. seria uma startup, Cara, podemos dizer que a Algoritmos seria É uma startup, é uma Você startup. teve alguma inspiração lá fora, alguma coisa? Cara, Ou não, você contou um velho. pouco, né, que sua É, esposa, tá, você deu ali a timeline, mas teve alguma empresa que você, os caras fazem isso ali, ou não? Você... Cara, não, assim, é até engraçado que como startup eu teria que ter um pitching diferente. Não, tem essa que deu certo aqui. Toda vez que alguém fala de fazer algum pitching e tal, fala, pô, coloca as empresas similares. Cara, mas não foi um negócio muito orgânico, de tipo, vamos começar a fazer, vamos aprender o que é a dor do artista, vamos tentar desenvolver uma solução para isso, vamos tentar ajudar aqui e ali. E foi um negócio que, por isso que é um negócio meio multibraços, porque, puta, Sim. tem essa demanda, cara, vamos tentar atender aqui, pô, tem essa outra, vamos tentar fazer alguma coisa aqui, vamos tentar fazer. E, obviamente, que assim, a gente abriu um monte de braço, agora a gente tá no momento de tentar recolher, assim, falar, pô, o que realmente faz sentido, o que realmente ajuda o artista e o que é só, sei lá, coisa que a gente quis fazer e não é, e voltar, porque senão depois, quando cresce, antes a gente fazia isso para 4, 5 artistas, hoje já tem muito mais. Então tem uma hora que a gente tem que focar no que a gente realmente consegue fazer a diferença, né? Porque senão não consegue dar o suporte pra tudo, né? Não consegue, aí vira um pato, né, velho? Quantas bandas tem mais ou menos ali no cast? Ali, Cara, tá? tem muito, eu não sei, porque assim, a gente começou a abrir para um trabalho de distribuição também, né? Então, como selo, a gente tá com umas 10, 12, mas se pegar a galera da distribuição, a gente tem mais de 30, assim, 30, 40. E só que a gente quer caminhar para muito mais como distribuidora, né? Foi uma sementinha que a gente plantou para alastrar como distribuidora, uma distribuidora que tipo, é quase um selo, assim, que dá muito mais do que simplesmente uma que você chega lá, entra no site, sobe as músicas e tal. Então, como distribuidora, a gente tem uma galera. Uma coisa legal que a gente tá tentando fazer, assim, é tentar fomentar selos menores, sabe? Falar com as pessoas que têm, às vezes, uma
uma comunidade em torno delas, fala, pô, por que você não monta um selo? Porque muita gente vem, pô, eu tenho esse artista, pô, eu tenho esse... No terceiro que o cara traz pra indicar, fala, bicho, monta um selo, cara. E a gente dá o suporte e tal. A Bia teve aqui, né? A Bia montou um selo assim, o selo Downstage, ela tinha um Downstage, que é uma galera que ela se comunica super bem. Ela tinha um evento que ela começou a fazer lá com a gente, nasceu lá dentro. Eu vi a galera respeitando muito ela, ouvindo. Ela tinha as bandas, falei, Bia, um dia no banda de casinha. Bia, você já pensou em ter um selo? Ela falou, já, mas eu não faço ideia do que é ter um selo, como é que faz para ter um selo. Falei, vamos conversar que você vai ter um selo. Aí, bicho, agora ela tem um selo e a gente incuba, entre aspas, esse selo. Então eu tô tentando fazer isso porque é uma forma da gente, talvez, chegar em mais bandas sem ter que ter essa interface diária com todas, porque é o contato diário que dificulta pra caramba, né? Mas esse selo faz parte do guarda-chuva do Algoritmo, no caso? Não. É uma parada totalmente independente é também. paralelo, sabe? É paralelo, é parceiro, é uma parceria. A gente lança junto, a gente é a distribuidora do selo e a gente dá um suporte legal pra eles e quando precisa de um estúdio, a gente faz um esquema legal, quando precisa de qualquer coisa, a gente abre a nossa caixa de ferramentas ali, o que puder ajudar, entendeu? E o legal também é que, pô, como você viveu a cena, você veio de banda, né? Então você já, pô, como você falou, você viajou lá pra 38 horas, né? 40 horas 40 horas no busão. no busão. Então, meu, você viu ali uma oportunidade de poder ajudar. Então você é um cara que tem uma visão a mais, né? Não é tipo um empresário que viu um nicho ali, um mercado aberto ali e quis investir. Não, você tem uma outro tipo de visão mais a fundo da parada, né? Que é a cena. Até porque se fosse por oportunidade de ganhar grana, eu nem tava fazendo isso não. Não é essa ideia não. Se um dia acontecer alguma coisa, beleza, porque a gente quer fazer as coisas bem feitas, né? Ao contrário, não por falta de vontade, mas por falta, às vezes, de conhecimento ou de qualquer outro recurso, quando eu fazia lá, quando eu tinha 20 e poucos anos, era tudo muito na tora, assim, muito no do it yourself, para fazer. Eu lembro de show que a gente fez, cara, o primeiro show que a gente fez fora do Matriz, que tinha aquela estrutura pra gente toda, a gente fez no DA da engenharia. Eu lembro de eu entrando assim, não existia show, não fazia show nesse DA. Era um lugar que tinha mesa de sinuca, a galera encontrava pra jogar baralho no intervalo lá da faculdade. E aí eu entrei lá, eu vi aquilo ali, tinha um palquinho, tinha 2 PAs e nunca tinha tido um show lá. Eu falei, caralho, bicho, olha esse negócio aqui no centro da cidade. Pô, esse negócio aqui tem que ter um show, cara. Aí eu procurei os caras do DA e aí, o que rola? Eles falaram, pô, dá pra ter. Falei, como é que é? Não paga nada, só tem que ser alguma coisa beneficente. Falei, legal. A gente fez um show lá que era R$2 1 quilo de alimento não perecível. Cara, os amplificadores, a gente pegou os amplificadorzinhos de estudo de casa, de 15 watts, assim, ó, aqueles pequenininhos, com cubinho assim, a bateria. Aí microfonava, a gente passou 12 horas tentando tirar som daquilo, o negócio. Rolou do caralho, assim, mas se fosse hoje, você pensa, cara, é irresponsável. E lotou, deu tipo 500 pessoas no negócio, com a gente pra fora, não sei o quê. É o beiro o ridículo de irresponsável isso, cara, não estrutura nenhuma, um amplificadorzinho desse tamanho, uma bateria que era de alguém caindo aos pedaços, um amplificador de baixo, era um que eu tinha um ciclotron, velho, daqueles com o falante rasgado, assim, o negócio e foi do caralho, assim. Então hoje a gente tem condição de fazer as coisas bem feitas, fazer uma casa bonitinha, fazer uma campanha legal, ter os mestres com qualidade boa, ter as coisas de qualidade, pensando assim, primeiro na qualidade das coisas e fazer bem feito. Se um dia vai dar certo, se vai voltar, porra, do caralho. Se não der, pelo menos eu vou ter o prazer de ter feito uma coisa legal que eu espero que fique na história aí. Desculpa, filho. Não, pode colocar. Eu vejo assim que, meu, a Algo Hits, assim, a gente conversando com gente de banda que participa da Algo Hits, com toda a galera que veio aqui, né? É muito louco, porque como a gente viu aquela cena lá dos anos 2000, mais ou menos, a gente entende que a Algo Hits realmente é aquele lance, tipo, as bandas vão ter a preocupação apenas de, tipo, tocar, criar, fazer o trabalho delas, né? Mas eu vejo que você, por experiência própria, você viveu isso na época que você tinha bandas e tal, e eu acho que toda essa experiência fez você ter essa visão de hoje para poder lançar Algo Hits. Então eu queria voltar um pouco, que você comentasse um pouco exatamente isso, esse exemplo que você deu desse show e tal. Você tocou mais de uma banda, eu queria que você falasse um pouco das bandas na época lá de BH e tal, se puder falar pra gente aí. E alguns perrengues que você passou e que, tipo, fez você ter essa visão de hoje, assim, sabe? Cara,
pô, perrengues mil, né? Assim. É o que mais tem, né? Mas eu nunca tive nenhuma banda assim que fosse levada a sério, sabe? Pô, tive um monte de banda que ia, voltava, acabava. E então, assim, eu nunca tive um perrengue que me tirasse do sério, porque eu nunca botei tanta expectativa nas minhas bandas. Eu sempre fui um cara que preferiu estar por trás assim do negócio do que tá na banda mesmo, sabe? Eu sempre toquei por gostar, por querer fazer, mas eu sempre preferi produzir um show, ter um selo, não sei o quê. Então, esse lance do que a gente tenta fazer para as bandas, eu acredito que venha mais da capacidade que a gente tem de ouvir a galera e respeitar o que está sendo ouvido como uma verdade e tentar filtrar do que a gente tem capacidade de resolver, o que também não tem, né? Porque a gente não vai resolver todos os problemas, e tentar dar uma solução para aquilo, sabe? Acho que vem muito mais disso. Isso. Mas como, não sei se você perguntou isso no tempo que eu saí, mas como que funciona? As bandas que vão até algo a você, ou você que vê uma banda, você vê um potencial e fala, porra... Cara, Isso até é uma dúvida, talvez, de quem tem sim. banda, tá assistindo, conhece o trampo do Algoritmos, né? Acho que... Então, no começo eu fui atrás de bandas e principalmente de pessoas que conhecia e tal. A gente começou até... Demorou a lançar coisa de rock, né? Eu comecei com outros rolês, assim, eu tava até num... Cara, eu quero ver, tipo, o que rola em todos. E, inclusive, até hoje a gente faz muita coisa, né? E aí eu ia sempre atrás, né, no começo, porque ninguém conhecia o Algoritmos, não existia, era uma apresentação de PowerPoint, assim, né? Uma ideia na cabeça. E aí, quando agora começou a rolar e tal, agora muita gente vem, né? E aí, com essa demanda, assim, como eu falei, a gente não consegue mais atender, ter bandas de selo, né? Que a gente dá essa atenção de selo mesmo. Então, por isso a gente abriu esse lance da agregadora. E aí, com esse lado da agregadora, é um negócio que a gente quer abrir e escancarar mesmo, sabe? Tipo, a gente deve lançar em agosto, setembro, um portal que as bandas vão entrar e agregar a própria música, subir um esquema bem de mercado mesmo, mas aí a gente vai tentar desenvolver aí soluções diferenciadas, assim, que não tem nas outras, para marketing, para save, para apoio, para etc, uma série de coisas que a gente pode dar e tentar, no meio disso, de novo, aprender e entender o que a gente pode trazer para essa galera de diferente, né? Então, esse lance da banda procurar, a agregadora vai ser um lugar bem legal para a gente até ver de lá de dentro quem que a gente pode pensar assim para trabalhar mais próximo, sabe? Porque o resultado da banda não é só hoje em dia não é só a música, né, cara? É a banda que quer realmente fazer o negócio. A verdade é essa, assim. O cara que quer, a banda que não tem só um cara também que quer, que a banda inteira quer e corre atrás e faz o que tem que ser feito e dedica e sabe e aprende o que não sabe e tal. Então, às vezes, eu cometi esses erros algumas vezes de pegar uma galera que, porra, esse som animal. Aí você vira, o cara não consegue vai gravar, desmarca. Aí tem que fazer um vídeo pra divulgar o negócio, não sai o vídeo. Aí marca pra mim, você quer, pô, não adianta. Então esse lance da agregadora é um lugar que a gente vai conseguir ter uma informação privilegiada do bastidor da banda para além disso da música. Então, pô, primeiro, obviamente, o primeiro passo é a música, isso é legal. Mas tem outras coisas que a gente vai precisar começar a analisar que a gente não conseguia antes, né? Eu acho que a galera bandas mais novas, acho que talvez seja mais fácil trabalhar isso do que os caras mais velhos, né? De ter 40, Cara, eu não e ter sei, pouco, por causa velho. que hoje é muito rede social, né? E você principalmente, né? Vocês trabalham muito com isso, né? E às vezes quando o cara é muito velho, né? Muito ligado em Instagram, essas paradas, pô, tem que fazer a porra de um vídeo lá, não sei o quê. Mas, bicho, tem uma Não coisa sei se- que. Tem uma não coisa sei se faz que a diferença. galera mais velha tem, que a galera mais nova não tem, é saber fazer com pouco recurso, cara. Sabe? Tipo, galera mais velha sabe fazer um clipe com quase nada de dinheiro. A galera mais nova mesmo, que eu vejo, até principalmente que é fora do rock, puta, não, preciso de maquiador, preciso de um diretor de fotografia, preciso não sei o quê. Pô, o clipe já sai num custo que, sem gravar nada. Então eu vejo a galera, óbvio que tem, né, nem tanto lá, nem tanto aqui, tem que fazer bem feito, tem que ter as coisas, mas tem hora que você tem que chegar no limite, que você fala, cara, eu vou fazer isso legal ou não vou fazer nada, né? Então eu acho que tem os dois mundos. Tem o cara mais velho que sabe fazer e tem o mais novo que quer fazer. Então eu acho que o melhor dos mundos é o meio do caminho. Tem uma frase
voltando no futebol, que eu acho genial, velho. Eu lembro quando o Cruzeiro contratou um cara que chamava Valdo. Você lembra desse cara? Era um que jogou no Cara, eu Vasco. acho que esse cara foi camisa 10 da seleção na Copa de 90. E o Cruzeiro contratou ele em 98, já com tipo. Ah, eu lembro do 30 Valdo, lembro. Jogou aquela final contra o Corinthians. Sim, ele, lembro. ele era o craque no time. Ele chegou com 38 anos, numa época que não se jogava nessa idade. Aí os caras perguntaram pra ele: e aí, Valdo, nessa idade? Você falou: se o velho pudesse e o jovem soubesse, não haveria o que não se fizesse. Eu que esqueci essa frase, velho. Mas, né? É verdade, né? Faz sentido, né? E ele chegou e jogou muito. Então, assim, acho que a galera mais velha que quer fazer, velho, porra, faz um trampo. Eu vejo, por exemplo, o que trabalha com a gente bem próximo, o Zander, um exemplo. Sim. Pô, os caras são mais velhos, São, verdade. mas querem fazer, velho. E trampa e faz. Vamos fazer vídeo, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer não sei o quê. Vamos ali, sabe? Então é legal, assim, quando você vê uma banda que quer fazer, que trabalha certo, que tem aquilo como sabe o que quer da vida, sabe o que é aquilo que ele quer, né? Às vezes a galera mais nova, tipo, tô fazendo aqui, mas se não der certo eu já vou ter Libra, né? Que é o que eu fui, né? Quando era novo. Sim. Entendeu? Isso que tem que ser profissional. Resumindo, a banda quer ser profissional, ela tem que fazer todos esses. Exato. Mas se a banda quiser o trampo do Algoritmos, tudo que vocês fazem, ela consegue? Esse serviço? Você presta serviço Não, pra a gente bandas? não presta não serviço, presta serviço pra banda. não, Entendi. serviço de vender, a gente nunca quis fazer esse lance de prestar serviço Entendi. pago, não. O único que a gente faz é o merch. Que a gente trabalha o sim. merch para bandas, a gente, tanto vende, né, com preço de atacado para as bandas, quanto faz licenciamento também, que a banda que a gente produz ali todo o merch, isso é uma coisa legal, assim, porque o trabalho de merch é um trabalho osso, assim, né? Tipo, quando você tem algum volume mínimo que seja, porque pô, o cara compra lá no site, você tem que ir no correio, despachar, e chega lá, o cara fala que o tamanho é o G, pediu o G, mas o G não serviu, queria trocar pro M, tem que te mandar de volta, você tem que ir lá buscar, tem que ir lá mandar outro, não sei o quê, atender, pô, tirar dúvida, não sei o quê. Então é um trampo. Aí sua banda começa a vender 5, 10 camisetas por semana, é uma trabalheira, né? Então a gente pegou esse lado, que já tem outras empresas que fazem e tal, mas a gente tenta fazer também de novo do nosso jeito. A gente dá uma estrutura também, a gente tem um estúdio de fotografia, que a galera vai lá tirar umas fotos, para sair umas fotos, um shooting legal assim da galera usando. A gente faz ali e a gente produz sob demanda, então a gente não precisa, a banda consegue ter um volume grande de produtos ali na loja dela sem ter que montar um puto estoque, ela não gasta nada quando é licenciado, né? Então essa é a única coisa que a gente faz para fora, e aí a gente tá fazendo pra galera, para bastante gente isso. Até nem tão independentes, né? Até uma galera maior, assim. Pô, que legal. Moisés, antigamente, uma banda, ela teria, assim, né? Antigamente, na música, vamos falar anos 80, anos 2000 ali, anos 80, anos 90. Meu, tem uma banda, você tinha que gravar uma demo, né? Eu montava a banda, tinha que gravar uma demo, começar a levar pra gravadora, aquela coisa toda, né? E isso mudou muito, né? E aquela coisa, assim, pra gente que é da velha guarda ali, anos 2000, com internet e tal, pô, como é que faz, como que pra aprender isso, né? Pra poder trabalhar com essa mudança de mercado, né? De você poder falar, pô, mano, antigamente era só ter uma banda, você grava uma demo, levava pra gravadora, senão você trabalhava ali no underground, já arrumava um selo, legal. E hoje em dia é muito diferente, né? Hoje em dia, tipo, pô, a forma de se consumir música, a forma de você trabalhar com música já é totalmente diferente, né? E pelo que você tá falando, muda muito, né? Algoritmo tem essa dificuldade, assim, de cada mês tem que mudar, pô, mano, já mudou o algoritmo, tem que mudar aquilo, mudou. Essa forma de entender como foi o mercado anteriormente e hoje. Cara, tem uma coisa que eu acho que não muda, que é a essência da coisa, que é se conectar, assim, né? Da banda se conectar com alguém. Ter uma verdade, assim. Então, por isso que eu acho que esse lance do algoritmo tem que ser a última preocupação da banda, assim, sabe? Em termos, quando ela tá falando da arte, assim, sabe? Essa preocupação eu acho muito ruim. Tem que falar não sei o quê, tem que tocar tal, tem que fazer assim. Se essa banda consegue se conectar com as pessoas de verdade, assim, o algoritmo vai se curvar a ela em algum momento, assim, sabe? E se você vai se curvando ao algoritmo, cara, ferrou. A coisa não... Então a sua verdade tem que ser uma coisa tão, tão forte que alguém vai ficar com você, sabe? Tem outra... Eu gosto muito de frases, de histórias. Tem outra história que o pessoal conta, que é o seguinte: uma vez um filho foi com o pai para Inglaterra e ele estava dando em volta na pracinha do Big Ben. Aí ele ficava olhando assim
o costume das pessoas, as pessoas paravam, olhavam pro Big Ben lá em cima, voltavam para cá e arrumavam o horário do relógio. Olhava pro Big Ben lá em cima, olhava o horário do relógio. Aí eu falava, pai, esse negócio é meio burro. Por que as pessoas não pensam em colocar o Big Ben na altura dos olhos, que a pessoa já faz aqui e já olha? Eu falei, porque isso aqui é igual à sua essência. Se o Big Ben estiver nessa altura dos olhos, a pessoa olhar pro relógio dela e acertar a hora do Big Ben. Então ele tem que estar num lugar tão alto que você vai se nortear por ele. Eu acho que na música, cara, tem que ser uma coisa assim. Na arte, tem que ser uma coisa assim, cara. Você tem que ser num patamar tão alto que você não vai se curvar ao algoritmo. O algoritmo você tem que trabalhar junto dele, na hora de divulgar, na hora de mostrar quem você é. Aí você tem que surfar a onda, porque não tem jeito também. Mas na hora de criar a sua arte, cara, você tem que falar a sua verdade. Se tiver alguém para consumir, beleza. Se não tiver, pelo menos está sendo verdadeiro ali e você mesmo pode consumir com a consciência tranquila. É porque também mudou muito a forma de se consumir música, né? Antigamente, pô, a gente comprava um disco, escutava o disco inteiro e tal. E hoje você, como você tem a possibilidade de ter todos os álbuns que tem no mundo ali na sua frente, ali com um clique, e você mesmo não consegue meio que absorver, porque às vezes é muita informação, é muita banda criando material. Lembra antigamente, uma banda vai lançar um disco, você ficava esperando o disco ali, ó, e quando chegava o disco você ouvia, né? E hoje você nem vai lançar, pô, já lançou já, pô. Já outra já vai lançar. Aí você às vezes não consegue absorver tudo isso, né? Eu acho que isso é muito... Não é nem eu acho que o consumo da música é reflexo da sociedade também, Sim, como tudo, né, cara? Porque, tipo, hoje é tudo muito rápido, todo mundo ansioso, todo mundo o tempo todo, assim. Então, você começa a ouvir uma música e você já começa a pensar, cara, caramba, não sei o que, começa a vir, não sei o que. Você não consegue sentar mais e ouvir um disco, vendo encarte e tal, 40 minutos, as pessoas não tem... Acho que um moleque hoje é inimaginável você falar pra ele sentar e ouvir um disco duplo. É que nem, por exemplo, quando uma banda fala assim, mano, vamos lançar um disco com um tema, uma música que liga com a outra, mano, esquece que isso aí ninguém vai perceber. Ninguém vai perceber. Mas beleza, o cara soltou o negócio dele. Às vezes alguém se ligou e conectou, cara. Umzinho de cada vez. Acho que é isso, cara. Um ou outro conecta. E também, né, eu sempre acho assim que não é só a juventude, né? Acho que até os mais velhos também, que vieram da época, estão assim também, né? Eu sou assim, cara. Né? Eu tenho dificuldade de parar hoje pra ouvir um discão inteiro. Porque aí eu começo a ouvir disco no carro, andando, e aí, tipo, como, por exemplo, eu moro bem perto da Algo, não dá tempo de ouvir um disco inteiro, então eu ouço o disco picado quando sai alguma coisa. Eu não consigo, ainda mais com filho pequeno em casa, não sei o que, parar e vou botar um disco. Porra, você tá louco. Se eu chegar com minha esposa, chegar em casa, eu tô sentado ali com o disco vendo, tomando uma cervejinha, você tá louco. Acabou o disco, acabou o trola, acabou tudo. Moisés, deixa eu te perguntar, você acha que hoje o lance do Spotify, ele ajuda ou prejudica o artista, cara? Cara, tem muita polêmica, tem gente que é a favor, tem gente que odeia o artista, no caso, né? Pra você, assim, na sua visão... No meu ponto de vista, ajuda. Óbvio que eu acho que poderia pagar um pouco mais. Talvez sim, talvez não sei. Não tô lá dentro pra saber. Mas o que eu acho é o seguinte, o Spotify, ele, quando você parar pra pensar que o Spotify não substituiu o disco, ele substituiu a pirataria e um pouco da rádio. Ele não tomou o lugar do disco, já tinha morrido, sacou? Então o que as bandas ganhavam dinheiro com pirataria? Nada. Então já é muito mais do que ganhava antes dele, né? Ele veio logo depois disso, para pensar numa ordem. E a segunda coisa ele traz alcance para a banda, né? Você lança uma música aqui hoje, você consegue que o cara de qualquer lugar vá ouvir no dia seguinte, né? E assim, aí com relação à rentabilidade, pensando talvez até artistas um pouco maiores, mas ele por exemplo, vamos supor que eu trabalho com construção, vou dar um exemplo da minha área. Sim. Você pega uma grana, tá? Compra um lotezinho aqui e constrói uma casinha. Você não vai morar nela, é um investimento. Você tem duas opções: vender essa casinha e botar a sua grana mais X no bolso, ou alugar essa casinha. Quando tinha um disco, você vendia essa casinha. Então você gastou, sei lá, 10 mil reais para fazer um disco, você terminava de vender, lançava, vendia o disco, você botava 20 mil reais. Hoje você aluga essa casinha, o Spotify é aluguel, você não está vendendo produto nenhum.
Então, assim, você não vai botar essa grana no bolso, mas um artista que tem um catálogo legal, daqui a 30 anos ele ainda tá recebendo dinheiro dessa musiquinha que ele ganhou hoje. Isso, da mesma forma. Lembra quando veio um cara aqui que falou mal pra caralho Spotify? Eu falei, mano, mas é esse lance que você falou. Assim, acho que isso funciona muito mais pro artista mais consolidado, né? Porque o Porque novo para de tocar a Porque os música. caras lançavam, sei lá, um álbum, né? Sei lá, o Charlie Brown lançou lá o 100% Charlie Brown. Pô, vai fazer aquela venda no primeiro ano de lançamento. Só quando lançar um próximo, acabou. E o Spotify te dá aquela oportunidade de ter aquela grana recorrente, né? E aí você vê essa galera, quanto que não tá tendo de receita com música que foi lançada Sim. em 2000 até hoje, 30 anos depois, 25 Sim. anos depois, tá tendo receita pra cacete. Uhum. Que não estaria mais, porque não... Aí eu acho que cabe ao mercado, à indústria, achar produtos para vender, que é o merch, que é fazer pôster, fazer não sei o quê, fazer coisas, produtos que o público dele quer hoje. Ele não quer, o público dele não quer mais um disco, ele quer, mas o público quer alguma coisa dele, sabe? Então, eu acho que nesse lado eu gosto, assim, acho. Vou falar do Spotify, do streaming. Falar de uma empresa específica só, aí você vai entrar, puta, mas ela fica com muito dinheiro ou fica com pouco. Aí, cara, coisa de cada um. Mas as plataformas de streaming, pra mim, são uma solução pro mercado. Foi uma solução pro mercado que tava colapsado, assim, completamente. Mas eu acho que pra banda pequena, independente, aí no meu caso eu acho que já dificulta. Não, Porque dificultou. a banda, quando fazia aqueles shows, pô, você é da época, você lembra, né? Levava aquele... Montava a barraquinha lá, vendia o CD a 25 bicho, mas reais, vou te falar 30 uma parada. reais, fazia aquela... Eu nunca consegui ter um disco, a gente não tinha grana pra prensar o CD, que o CD Não, era também foda. não, também não, Sacou? mas você via que as bandas faziam dessa forma, né? Mas Levava hoje você lá. lança seu disco na mesma plataforma que o Rolling Stones vai lançar dele, sacou? Aham, Na então. mesma plataforma que a Shakira, que a Rodrigo lá, Olivia Rodrigo lançou a sim. dela, a sua banda lança também. Uhum. Antes não, cara, você prensar um disco, velho, final dos anos E é 90, uma bala, né? você tá louco, tinha que vender o carro do pai pra prensar o disco. Eu lembro um amigo meu que teve que vender a guitarra dele pra gravar e depois não tinha guitarra pra fazer show na parada, sacou? Sim, mas é. Mas, então, assim, dificultou pra banda que conseguiu chegar lá, lançar o disco e prensar. Mas quantas não conseguiram nem prensar um disco, Sim. sabe? Aí tinha lá o CDRzinho demo e tal, mas aquilo ali não pagava nenhum custo do CDR, você fazia pra dar, sacou? Eu percebi, tava falando com o Pimenta esses dias, que naquela época dos anos 2000 ali, as bandas que fizeram muito sucesso no independente foram as bandas que conseguiram lançar um CD e ter um videoclipe, se a gente for Sem perceber. dúvida. Né? Tipo Street, Dance of Days. Mas isso é sem dúvida, cara. Porque todas o desafio, que conseguiu lançar. Tipo... O que eu falo é que é esse lance dos desafios da indústria, né? Naquela época, o desafio era gravar um disco. Era muito difícil gravar um disco. Quem conseguia, tava com o jogo ganho, porque quem gostava de hardcore chegava na loja, tinha 4 discos. O cara ia ouvir e conhecer, era aquilo que tinha pra ouvir. Hoje não, hoje o desafio é ter relevância. Quem conseguir ter relevância vai ganhar jogo também, sabe? Mas, pô, é todo mundo, até, pô, um monte de banda que fez sucesso na época era ruim pra cacete, só que fez sucesso porque conseguiu lançar um disco e era o que tinha. Se fosse hoje, não engraxava a chuteira de 90% das bandas que tem aí. É verdade, né? Uma caralhada de banda com cara desafinado, tocava tudo desafinado, mas deu certo. E também a banda, ela, como também a Coral Hits, ela também tem outras formas de tá monetizando o trabalho dela, né? Com merchandise, também show, né? E não só aquele lance, né? Porque antigamente tinha aquele lance, vendeu tantos discos, vendeu disco, ganha CD em cima de disco. E a gente conversou com o Japinha aqui, e o Japinha falou, mano, a porcentagem de disco era mínima, assim, a gente ganhava muito mais com shows, né? Era ganhava bem Acho que 80 era centavos. 25 centavos, 25 eu centavos acho. por... Banda disco. grande de gravadora tinha, tipo, sei lá, 5%, 8% da venda dos discos. Cara. E é engraçado, né, que tipo, as gravadoras, elas contratavam os artistas, né, pra deixar o artista da geladeira, pra outra gravadora não contratar, pra ela poder ter a banda dela ali. Às vezes o principal, concorrente, assim. né? O cara tinha uma banda grande, que ele estourar, que ele ia postar, e pegava 4, 5 que poderiam ser uma ameaça pra ela, e contratava e botava na geladeira. Geladeira, Isso, É, quem foi ligeiro foi o produtor não sei se você viu o Netflix, o produtor do Backstreet Boys. não vi. Que ele não. foi lá, era um puta barão lá, o cara tinha umas empresas de avião, montou... A banda foi montada, fizeram Sim. um bagulho lá, escolheram as duas, né? Aí ele fez, Backstreet Boys estourou. Ele falou, mano, antes que saia alguém vende, eu vou fazer. Aí ele fez o Five. Five não, o NSYNC. Aí ele fez o Olha só, NSYNC, que cara. era do dono mesmo. Backstreet Boys, E as NSYNC, duas é. meio que Eu vou concorrer brigava, com ele. mas ele, Genial. se eu tenho a Coca-Cola, eu vou fazer a Pepsi, tá Genial. ligado? Pô, e tem esse documentário muito bom, mano. Genial. Aí ele começou todas essas boy band, ele começou a fazer, criar lá, tal. Eu acho que é isso, cara.
A galera, mas sempre foi, tipo, sempre bem pensado, que os caras já não ganhavam dinheiro com disco, né? Quem ganhava era a gravadora. Só que a gravadora conseguia fazer, como ganhava muito dinheiro com disco, e era muito mais fácil para a gravadora. As gravadoras ficaram perdidas, e acho que até hoje estão um pouco, Sim. porque elas não sabem mais, assim, não tem a informação. Antes ela tinha informação que era a loja de disco, né? Ela tinha o contato com a loja de disco, olhava lá o que está vendendo, fulano, ciclano, beltrano, é isso que está dando certo. Hoje a informação está em alguém que é maior que ela, que é o Spotify, sacou? Ou tá no tamanho, ela não tem relevância sobre ele. Então a gravadora ficou meio perdidaça. Antes ela tem que trabalhar com mídia digital, redes sociais, que elas ainda também dão uma rebolada. E antes o cara pagava lá um jabá, eu tocava no Faustão, mas não sei o que, acabou, tá, o jogo tá ganho, né? Então, tem umas gravadoras hoje, eu não sei como, né, que nem você falou, também não sei como que tá, eu vi que, tipo, eles contratam o artista, pagam um salário mensal lá e fica com 60%, 70% do show, cachê do show. Ele dá o nome, faz o trampo ali, divulgação e tal, não sei o quê, mas faz esse contrato meio estranho, assim. Isso rola, Porque cara. né, é foda. Mas aí tipo, é um mercado assim mais popular, né? Tipo, sertanejo, agora talvez o trap esteja entrando um pouco nisso, que rola muita grana, né? Gira muito dinheiro. Então, o cara vai investir uma puta de uma grana no cara, e aí vai ficar com isso, né? E também com esse lance da democratização do som, de você conseguir gravar seu próprio som em casa, de você, pô, um computador e uma placa de vídeo ali, uma placa de som, você consegue fazer seu próprio disco, né? Isso meio que tirou o poder das gravadoras, né? Que tinham, né? Da galera chegar de conseguir ter um material legal, de poder divulgar um material legal sem ter aquela pressão, tipo, puta, preciso ter uma gravadora, preciso ter alguém bancando por trás, um puta estúdio. Não, às vezes eu consigo fazer um trabalho bacana, legal em casa e poder divulgar o som, né? Sabe o que é interessante que eu vejo assim, rolando? Eu vejo muita gente com aquele negócio do elefante amarrado, né? Que o elefante eles amarram ele desde novinho, pra ele não andar. Quando ele cresce, só dele soprar, ele arrebenta aquela corda, mas fica parado. Sim. Eu acho que o mercado põe um pouco de medo assim nas pessoas de não conseguirem fazer. Eu já vi gente que, não da área do rock, mas de trap, R&B e tal, que trabalha com beat, etc., não precisa de uma banda. Eu já vi gente trabalhando, que aí eles pegam essa galera falando, pô, você precisa de um produtor foda pra fazer sua música, não sei o que e tal. Que óbvio tem muito produtor foda que faz a diferença. Mas tem muito artista, cara, que consegue fazer uma coisa super legal e tem medo, sabe? De, não, eu sozinho, eu preciso de um produtor, esse meu beat aqui não tá legal, esse meu... Tem casos assim que eu já vi acontecer dentro da Algo, de um artista que a gente tem lá, que eu ouvi o dele e falei, cara, o seu é o melhor que tem no disco, cara, faz mais e tal. E então eu acho que essa amarra, às vezes, que por mais que seja fácil o lance de gravar em casa, muita gente eu acho que ainda tem medo, assim. Aquela insegurança de Insegurança, falar assim, pô, gravei em casa, assim. Ela sabe que no fundo tá legal, mas ela precisa meio que de uma aprovação dos outros, né? Exatamente. Assim, não, pô, vou saber o trabalho, mas, pô, será que a pessoa vai falar, pô, tá mal gravado, não sei o quê. E a pessoa sabe, no fundo, que ela tá bem gravado, que ela se empenhou pra fazer a parada, e ela tem aquela insegurança, né? Eu acho que, cara, tem que soltar pro mundo as coisas, né? Você acha que o trap é o novo rock? Cara, eu acho que o trap é muito difícil, velho. O trap, eu não sei se é o novo rock ou o novo sertanejo, velho. Se ele for rock, ele vai ser o emo. Porque o rap seria o rock, o punk, o hardcore, né? Mas ele também tá alcançando umas camadas populares do sertanejo, assim, tá tomando lugar de grandes festas de cidade, das baladas. Você vai lá no Vila JK lá, que só tocava sertanejo, já tem trap na programação. Nas festas de cidade, que só tinha sertanejo, já tem trap na programação. Então, eu acho que por esse sentido você pode falar que ele pode ser o novo emo ali, que estourou nos anos 2000, vem de um segmento mais politicamente engajado e deixou isso de lado para falar mais com uma camada mais popular, assim, para ter um aspecto mais popular, mas vem de um movimento histórico e tal. Acho que pode ser o novo emo, vai pensando agora aqui alto. Sim, mas tem muita gente. Não, pode. Tem muita gente que era do rock que veio ali que foi pro trap também. Muito. Tipo, pra pegar a onda ali, né? O Matuê, por exemplo. É, Era um cara que era do hardcore, os produtores, cara, se pegar os produtores aqui em São Paulo, tem uns produtores grandes, assim, o Goto, o Loto, o Go, são caras que vêm do rock e são grandes, assim. Tem o Go, pô. Mas também o japonês, né? Faz que tá ligado. Mas também tem um lance assim de que, porra, você pensa, qual a referência que o moleque tem de som A gente tinha MTV, a gente tinha uma rádio de rock da cidade e tal, a gente tinha uma referência ali. Aí, pô, às vezes o molecada não tem uma referência, aí vem essa referência do trap, uma coisa tipo meio que rebelde ali, né?
E, pô, tem aquela referência. Aí, pô, pensa, pô, o cara vai montar uma banda, mano. Montar uma banda precisa achar um baterista, precisa achar um guitarrista. Trampo, hein? E, pô, beleza. O trap não, o trap, mano, você pode, pô, fazer seu beat ali, pode achar alguém que faz um beat ali, desenvolver sua ideia, e você mesmo mais alguém, assim, não é uma coisa, não tem aquela coisa, tipo, de comprometimento com banda, que é uma coisa muito mais difícil você fazer, né? Você, pô, achar um baixista, achar um guitarrista, e casar, e ter uma banda, e fazer um som, é muito mais difícil do que você fazer trap. Então, acho que a galera... Acho Mas que a molecada- vou advogar, assim, porque como eu gosto do rock, então eu vou Não, advogar assim, dos eu, dois eu lados. também. Porque assim, eu convivi muito com muita gente do trap, assim, né? Tem os dois lados da moeda, cara. É muito fácil, mas é muito solitário, sabe, cara? Então, às vezes te dá uma baixada na energia ali. Não tem outro cara da banda pra puxar, pô, não, vamos lançar, não. Pô, não tô legal. Aí para, fica 6 meses, às vezes, numa, não lança nada, não consegue produzir nada, não consegue criar nada, não tem alguém pra conversar, não tem alguém pra trocar ideia de planos, fazer planos junto. Uma coisa mais gostosa que tem de banda, pra mim, é convivência mesmo, sacou? Sim. Então, eu acho que tem esse lado de ser fácil fazer sozinho, que dá a impressão de que vai sair mais rápido as coisas, mas às vezes demora mais, cara. Porque não tem aquela segunda, assim, você vai produz seu trampo sozinho em casa ali, vai, ou no estúdio com alguém, você só fica só você ali, né? Você e sua ideia, né? Quando é uma banda já tem várias... Você pensa, se a gente tá falando que às vezes uma banda tem segurança de soltar um negócio, você pensa um cara sozinho, velho. Puta, será que isso aqui tá bom? Não tem ninguém pra dar uma opinião sincera, porque a galera da banda tá no mesmo barco, assim, se der ruim vai dar pra todo mundo, então Sim. o cara vai falar a verdade. O cara do trap às vezes tem um monte de colega da tapinha nas costas, mas que, sei lá, eu assim, eu vejo o lado positivo e negativo das duas coisas. Talvez o melhor seja ser o White Stripes, é uma dupla. Só nada muito mais fácil. Só bater Ninguém dá guitarra muita já era. opinião, né? Pra resolver ali. Mas também, se for ver, não sei, será que é porque essa. Não, perdão. Será que é por isso que a galera do trap e do pop tá tocando com banda ultimamente? Você pode ver, a Luísa Sonza tá com banda, o próprio, eu falei no Matuê, tá com banda. Uma galera, até esses dias eu tava fazendo reels, passou aquela MC Melody. Sim. Manja dos falsetes Uhum. lá. Ela toca com banda, cara. Toca com funk. Eu Eu acho falei, que- caralho, a mina toca. Até ela toca com banda. Eu acho que deve E achei ser. foda pra caralho. Pô, Né? eu sempre falei com a galera do trap, pô, põe uma banda, velho. Sim. Mas não pelo. Porque eu acho que essa galera da banda, desses caras, é uma banda contratada, não tem, assim, a convivência. O que eu acho que a galera põe a banda pra entregar show, cara. Pra entregar um show, porra, é muito mais foda um show com a banda, né? Mais pressão, Sim. tem mais gente no palco, você sozinho. Cara, você imagina você segurar um palco do tamanho de um Rock in Rio, de um Lollapalooza, um cara sozinho lá pulando. É difícil, cara. Você tem que ser O palco é muito grande pra Você tem que ser sozinho, você tem que ser. pressão, é foda. Então acho que você bota a banda que entrega um show muito mais legal, né? Pode ter a melhor aparelhagem que for. Se ficar soltar só o sampler ali, mano, Não entrega, dá. cara. Não tem o mesmo grave, não tem aquele aquele boom, porrada. aquele Não tem, velho. Não entrega igual a banda. É, o Oriente, né? O Oriente é um grupo de rap que os caras começaram a tocar com banda, cara. Uhum. Achei sensacional. Falei, pô, o Racionais também. O Racionais fez um show com banda. Uhum. Eu acho que o lado bom, de repente, que foi o que o Moisés falou, né? Dependendo do artista, é muito mais aquela coisa dos músicos contratados, né? A vivência de banda. Mas, de certa forma, de repente, pra quem consome, é legal, porque ficou meio que essa coisa, tipo assim, rock, música de tiozão e tal, pra galera jovem. Então, quando a galera jovem vê esses artistas com banda e, de repente, até determinadas partes indo pra um lance mais rock and roll, assim, de repente, faz rolar o interesse. Que o cara vê que, tipo assim, o artista que, de repente, ele se inspirava em fazer uma música em casa, só você pega um beat, cria lá, ele fala assim, não, mas, pô, de repente eu posso ter uma banda e fazer uma parada dessa, assim, não sei. Eu acho que pra galera que... eu acho que pra galera que, tipo, de repente assiste, pro rock, de repente, isso tem um ponto positivo. Porque muita gente fala, assim, que o grande problema é o seguinte, pra você tocar o instrumento, você tem que ter paciência, você tem que, sabe, se dedicar, tem o estudo, né? E de repente, hoje em dia, com as tecnologias, você fazer uma música no computador acaba sendo mais prático, assim. Mas eu acho que tem esse lado bom. Quando você vê alguns artistas de hoje trazendo bandas, faz a galera que tá assistindo ter uma outra percepção, tá ligado? E eu ia aproveitar pra esse ensejo, né? Eu falo que quando a gente começou o podcast, talvez, eu particularmente, eu tinha uma visão um pouco diferente da questão de cena, bandas e tal. E depois de muitos episódios, conversando com a maior galera, assim, eu fiquei muito feliz, porque eu tô conhecendo muita banda e tô vendo que tá rolando um lance massa. Talvez não igual lá nos anos 2000, porque eu acho que foi uma exceção. Mas eu queria que você passasse essa visão.
Você com a Algo Hits, assim, como que você vê? Como que tá fomentando? A Bia comentou que tem muita molecadinha que tá frequentando, tá interessada e fazendo banda e tal. O que que você acha? Você acha que hoje em dia a gente tá com algumas bandas, uma galera pirando mesmo no rock, assim? Cara, eu acho que tá um momento muito legal, velho. Muito legal mesmo. Muita gente nova realmente entrando. Por lá na Algo, tem show que rola lá que eu fico de cara, assim. A gente tem que colocar pulseirinha de menor de idade. Eu achei que eu nunca mais ia ter que fazer isso, sabe? Pra rock. A gente tem que colocando pulseirinha de menor de idade. E tem show que, tipo, 30% é menor de idade. Tem show que eu acho legal que a gente chega lá, tem uma parede só de pai e mãe. Esperando junto com os filhos, assim, sério, cara. É do caralho. Eu acho isso. foda pra caralho. Eu lembro lá atrás, quando eu comecei a fazer show, uma das vantagens do Matriz que eu fazia lá, que ele era o único lugar de BH que tinha alvará para 16 anos. E se eu não fizesse lá, eu perdia metade do público, que era todo mundo menor. E aí tinha show que a gente tinha que fazer no domingo à tarde, porque domingo à tarde eu tinha alvará para 14 anos. E o público era menor que 16. Isso era uma coisa muito legal que rolava na época. E agora eu vejo voltando assim, sabe? Uma galera nova, muito nova, com um movimento forte, assim, de enchendo show, de banda desconhecida e tudo mais. E essa galera fomentando a parada, que nem tem essas referências, às vezes nem sabe o que são as bandas que a gente gostou, mas são bisnetos delas, talvez, e tal. Acho isso muito legal. E assim, não tá o que era nos anos 2000, acho que nunca vai ser, e acho que nem deveria ter sido, talvez, sabe? Acho que foi, talvez, um dos problemas, assim, eu acho que o rock pode ser que ele volte pro que ele sempre teve a vocação de ser, que era um movimento independente, forte, nichado, que tem seu lugar, assim, que no colégio não é todo mundo que gosta de rock, é os dois esquisitos da sala, sabe? Sempre foi, na minha época sempre foi, era eu sozinho, ou eu mais um, dois ou três, eram os esquisitos do colégio. Depois dos anos 2000, eu tenho a impressão que o colégio era todo roqueiro, que é aí que eu acho que o negócio começou a dar ruim. Então eu tenho essa percepção, assim, que tá voltando meio que pra isso, assim. Isso era até a pergunta que eu ia te fazer, cara. Como você tá fazendo alguns eventos lá no Algo Hits, como que você tava vendo essa cena hoje? Então, então tá colando uma galera mais nova. Só isso tem. É legal pra caralho. Só tem, cara. Uma galera muito mais nova. É bem legal. Uma galera, como tem que ser, esquisita. Talvez é que nem eu falo, o rock ele é meio que aquela coisa, né, mano? Ele não é feito pra pessoa que é muito certinha da cabeça, né? Não pode ser. Ele é um agregador, né? Os caras, os mais estranhos, pode vir. Aquele que a mãe fala assim, ó, tá vendo aquele pessoal ali, ó? Não anda com eles não, hein? Aqueles ali são, aqueles usam droga, não anda com eles não. Essa aqui é a turma, bicho. Quando você vê uma galera mais certinha começando a colar, você fala assim, algo estranho está acontecendo. Ou um dos dois vai dobrar, ou o cara vai sair, ou ele vai esquisitado uma vez. Estranhar, né? Sim. É porque tem esse lance, né, mano? Ela é muito tempo na época de escola, assim, que tipo, pô, mano, a gente, camisa preta lá, os caras, os rosqueiros lá. Rosqueiro? Os Fear of the Dark. Eu entendi rosqueiro. É rosqueiros. Não era rosqueiro, não. Rosqueiro, falava isso? O cara falava, os rosqueiros ali. Entendi. Tirar sarro da gente, né? Porque a gente não fazia parte daquele padrão ali da galera, né? Porque, pô, a gente gostava de som. Gostava de, assistir MTV, tinha uma referência. Eu peguei outro dia desde uma foto minha no colégio, no segundo grau, assim, sei lá, segundo, terceiro ano. O colégio, todo mundo da sala de uniforme, eu com a camisa de Sepultura. Falei, era isso aí, ó. Aí já vinha a tia do colégio. Inteira, né, não vai entrar com essa camiseta. Só usa preto, né? Só usa preto. Ou colocava de banda por baixo, ficava por cima, cima, aí quando entrava, ela tirava. Não entrava, né? Nossa, várias vezes eu tinha dessa, mano. Ô Moisés, você já viajou pra fora já, né, mano? Já foi muito show lá fora? Já fui em alguns, cara. Tem algum show especial que você foi lá fora? Cara, eu acho que mas primeiro vem à cabeça o primeiro show do Hot Water que eu fui, que eu sou uma banda que eu sou apaixonado, assim, desde muito tempo. E aí foi 2014, ainda com a formação com o Chris, assim, que eu piro. E foi do caralho, que foi um show que, tipo, tinha 300 pessoas, assim, no máximo. Então foi muito foda. Esse show foi em Las Vegas. Las Vegas. Foi aí que você foi lá no Trato Feito? Foi no mesmo dia. Sério? Cara, no mesmo dia. Cara, conta pra nós aí como foi essa participação. Cara, esse dia foi do caralho. Eu saí de casa pra ir pro show do Hot Water, de casa do hotel pra ir pro show do Hot Water. Só que o show era em downtown Las Vegas, era no centro, né? E aí tinha o Trato Feito que também era em downtown. Eu falei, vou aproveitar, vou lá conhecer o
o Pico lá, a loja, Sim. e de lá eu vou pro show. Aí cheguei lá, fui eu e a Ariela. A gente tava lá, assim, olhando as coisas, vendo o preço e tal, loja mesmo, funcionando. Nenhum dos caras lá, né? Uhum. Aí chegou um cara, vocês gostam do programa? Gostamos. Quer participar? Ah, lógico. Aí deu um papel lá pra assinar, nem li, devo ter dado a alma pros caras, velho. E aí, Lá do rim, lá, né? alguma coisa. Corre na Pepsi. Aí assinei, aí os caras, agora vem aqui que vocês vão ser esse figurante num episódio. Aí tirou a gente lá, o programa não é gravado na loja, de verdade, eles têm uma réplica da loja no estúdio, que é Nossa, na rua de acabou trás. com o sonho de muita gente agora. Mano, minha mãe vai ficar muito triste quando eu falar isso pra ela. Ela adora Caralho, tá mas tudo, até as prateleiras com Tem outra loja, tudo, os produtos, tudo. mano. Aí a gente foi pra essa outra loja, aí deram as instruções, ó, não pode chegar perto dos caras, não pode ficar falando com eles, não pode ficar olhando pra câmera, tem que ficar olhando as coisas. Aí a gente ficou lá, sei lá, uma hora e meia lá, olhando, os caras... Era um episódio que o cara tava tentando vender um Superman de madeira, que eu acho que era o primeiro boneco do Superman da história. Quem quiser pode procurar no Google, que tem lá. E tem eu lá, bonezinho, camisa da Revelation Records, que já tava pronto pra ir pro show. E lá, figurante, olhando as coisas. Aí tem uma hora que eu até dou uma olhada pra câmera, assim, ó. Aí de lá eu saí e fui pro show do Hot Hora direto. Caralho, velho, Caraca. que foda. Eu também imaginei que fosse meio que assim, né? Meio cenográfica a parada, porque pô, os caras não sei o que, vamos chamar um especialista, né? Aí dá 2 segundos, o especialista já tá lá, já. Ah, mas é porque tem edição também. É lógico, sim. Não, mas era tipo uma coisa assim. Pô, você acha que o especialista vai estar lá assim, pô, assim? É assim, na minha cabeça, eu sempre achei que era ali era a loja mesmo, e tipo, os caras ali no dia selecionava, sei lá, 7, sei lá, a galera que vai gravar, o que você tem? Ah, vocês têm uns negócios legais, vamos gravar, mas porra, não é Agora, a porra negociação, nenhuma, né? pelo que eu vi, rolou mesmo, assim, não pareceu ser fake, não, mas é porque os caras têm que ter um estúdio completamente controlado, cara, não dá, não pode tem ter como, um né? caminhão passando, buzinando fora, uma moto, Uhum. a luz tem que ser controlada, é um programa global, né, velho, não dá, tem que Sim. ser, tem que ser. E também por isso que tem esses programas, eles têm esse tipo, esse fake, né? Porque, meu, não dá pra você trabalhar na sorte, né? Tipo, fazer, não, vamos tentar fazer assim, desse jeito. Isso. E, cara, é muito dinheiro pra produzir episódio, né? Tem uma muito galera que tem que grana. pagar, então os caras têm que fazer a parada certa. E tudo na hora, contando hora, caro pra cacete. Aí o cara começa a gravar, começa a passar uma motociata lá com 200 caras, 20 minutos cobrando lá. Aí fica de noite, não sei o quê, não dá. Tem que ser- E você viu mais algum show lá, mano? Só do Hot Water? Ah, vi coisa pra cacete lá, velho. Mas assim, Na principal, última assim, vez que eu você fui viu. agora, eu vi o Get Up Kids, já vi... Porra, cara, vi uma vez, eu fui num show pequenininho em Miami do Murphy's Law com o Psicofirol, Caralho. pequenininho, cara, cara, não tinha 50 pessoas no pico, velho. Palquinho também, 2 palmos, do caralho, assim, eu gosto de show pequeno, eu não sou show de estádio, eu nem vou, cara, show de estádio eu nem vou. Festival também, estranho, Festival. escala- Eu fui agora no The Cure e mesmo assim, putz, achei. Pô, adoro The Cure, um show assim, muito longe. Assistindo telão, pô, assistir telão em casa, deitado no sofá, Eu tenho o mesmo cerveja, pensamento. tomando cerveja de Eu 5 posso ir no banheiro tranquilo. E ir no banheiro tranquilo, velho. Porque Sim. No meio do festival, você tá louco. eu show pequeno, aí lá dá pra ir nesses shows menores Uhum. de banda que você gosta pra cacete, que chega aqui e ficam shows grandes pra caramba, né? Chegou aí no Rock in Rio, não? Nunca, nem vou, tá louco. Não Mas dá, cara. não tem 300, vontade? 100 mil pessoas, não tem nenhuma vontade. Se eu for um dia, é trabalho, cara. Pra curtir, comprar ingresso e ir lá, ficar espremido lá, ou então vendo de 3 km de distância, quase que não precisa ir lá, porque você vai estar quase em São Paulo quando você tá no fim da galera, velho. Uma vez eu dei sorte com o Les Dan Jake, uma banda, não sei se você conhece essa banda. de Conheci minha Chapecó. esposa no show do Leslie Jake, Sério? Qual? no Rio. Do Rio? Do Rio. Então, acho que foi nesse ano que eles fizeram um show em Santos. Em São Paulo foi em São Paulo, se não me engano, foi no Espaço Unimed, né? Que era o antigo Espaço das Américas, Aham. né? Cheio pra caralho. Aí os caras fizeram em Santos, só que a galera que produziu o show não divulgou muito bem. Cara, a gente chegou lá pra ver, eu assisti o show sentado no chão, de frente pro palco. Que, tipo, devia ter 30 pessoas. Eu ficava, mano, a gente tá vendo Les Dan Jake. Tocando pra sério? 30 pessoas. Tipo, os caras praticamente fez um show pra gente, assim. Que E a gente foda. ficou na porta. Que ano foi isso? Foi. Eu sou horrível com mais. Eu acho que eles vieram 2 vezes só pro Brasil, né? Se eu não me engano. 2 ou 3. eu acho que foi 2 ou Se- 3. Deve ter sido na segunda ou na terceira, não vou lembrar agora o ano. E, cara, a gente na porta do pico, assim, esperando abrir, aí chega os caras, assim, o Roger, né? O Caraca. vocalista, o Chris. A gente
que isso, cara? Os caras aqui, pá, na hora de ir embora, a van na nossa frente. Entrei na van, assim, pra chamar o Roger pra fumar um, assim. Aí eu falei, o Roger, eu tava bolando na frente. Nossa, os caras, vai chamar ele, caralho, pra fumar, não sei o quê. Eu fumava pra caralho na época, entrei na abrir a van, assim. Os caras olharam, eu falei, hey, Roger, smoke marijuana. Apesar que ele é brasileiro, né? Aí eu falei, caralho, eu tô nervoso, cara. Eu falei inglês, o cara, É brasileiro. Não, obrigado. Não, porque eu tava em choque. Que, mano, Lógico. moleque, você, puta, os caras que você ouvia, e o Roger, eu sou baixista também, o Roger foi meio que meu professor indireto, muita coisa foda. que eu fiz, que eu toco, aprendi vendo ele Que tocando e massa. tal. E pra mim ali era, mano, travei, assim, os caras enchendo o saco, né? Tipo, de empurrar, sabe quando você não quer? Ai, caralho, você, pô. Mas, pô, é foda pegar esses shows Tem uma pequenos. história eu gosto pra boa caralho. deles. Eu conheci a Ariela num show do Less Than Jake, no Rio. Né? Foi a primeira turnê deles, no Circo Voador, que eles fizeram lá. Eu morava em BH ainda na época, ela morava em São Paulo. E aí a gente tinha um amigo em comum, aí eu marquei com esse amigo meu pra ir pro Rio, aí a gente se conheceu lá. E aí a gente se conheceu, começou a namorar, casou. Aí muitos anos depois a gente foi pros Estados Unidos e aí a gente tá no lugar que a gente tava andando lá. Mesma coisa de São Paulo que você falou. A gente tava andando para um lugar, o que vai ter hoje aqui? Less Than Jake. Falei, cacete. Nossa, E tipo, era uma viagem nossa, sei lá, acho que 5 anos de casamento, 10 anos de casamento, não sei, uma parada assim. Uhum. Aí a gente foi no show. Foi legal pra caramba. Aí a gente falou lá com a galera, também não muito cheio, assim. Uhum. E a gente falou com a galera, pô, esse show aqui é comemoração de casamento nosso, do público. A galera botou a gente na grade, assim, fez um bolinho, botou, tá do caralho, não sei o que, não sei o que. Cara, acho que não sei se foi o Roger, alguém deu paleta pra gente, era um show de comemoração de aniversário de 20 anos da banda, uma coisa assim. Até legal, hoje a paletinha velho. e tal. Puta, que foda. Eu gosto muito. Ah, parece que você também gosta pra caralho. Zanjay, que eu tenho o meu baixo, eu tenho um autógrafo do Roger. tem? Eu consegui levar meu Music baixo. Man também, não? Ele não era um Music Man. Mas Era um Sting? baixo, velho. Não, era um baixo velho. Comprei 3 dias antes, assim. Eu falei, mano, só pra assinatura do cara e pendurar, tá Que ligado? foda. Ele Tá toca lá. demais, né? Não, ele é absurdo, né? Nossa, eu vejo os vídeos dele no YouTube e falo, caramba, velho. Parece que ele tá. E ele toca com uma naturalidade, né? Como se tivesse, tipo. Cantando, né, É, cara? cantando. Eu falei, caralho. E o que eu achei legal é que eles fizeram aqueles álbuns, eles pegaram os álbuns, fizeram versão ao vivo, tocando na íntegra, na ordem do CD, não sei se você pegou, e fizeram, eles pegaram, tipo, Lonely Streak lá, aí Aham. fizeram, tocaram na ordem e fizeram um DVD do show, tocando na Caramba, ordem que e o álbum legal. inteiro, assim. Aí eles fizeram com todos os álbuns, não, até não vou lembrar agora, Que massa. mas fizeram uns 3, 4, assim, seguidos, e tinha um show inteiro, e tem no YouTube, eu acho. Que Aí eles foda. lançaram o físico com CD e com, acho que o DVD na época. uma massa. coisa assim, pô, foda pra caralho. Caralho. Lesson Jake Ele come a escacore. agora é absurdo, cara. Ah, você gosta muito de ska? Cara, eu não sou nenhum grande apaixonado. Eu gostava desses escacore da moleque, Real Big Fish, Less Than Jake, Mighty Might. Mas não sou esse cara. Eu sempre fui mais desse hardcore. Eu comecei assim muito nos Fat Record de Epitaph. Aí quando eu conheci o Hot Water, que eu mudei muito pra essa linha um pouco mais quebrada e tal, que eu gostava mais, assim. Tinha uma banda de hardcore da gringa que você tinha muita referência quando você tocava? A Hot Water, essa linha. A Veil, Real Big Fish, ó. Get Up Kids, Lifetime, essas bandas assim dessa galera. Aí tinha a galera de Chicago, Braid, Rei Mercedes, essas coisas assim. Ah, o Big Fish, mano, eu gosto pra caralho de Big Fish. Acho Eu fui no show deles aqui em São Paulo também, no Via Funchal, Esse eu fui também. com o Goldfinger, né? Isso. É. E foi uma legal que uns 2 dias antes, um brother que tocava comigo, o Lino, ele falou, mano, descolei que os caras vão estar numa balada na Santa Cecília, aqui em São Paulo. Foda. Eu falei, sério, ele falou, vamos. Chegamos lá, irmão, tava os caras do Big Fish e do Goldfinger, a balada meio vazia, cheia, meio vazia, ninguém sabia, a gente lá com os caras. Assim, mano, falava inglês, aí só ficava olhando. Nossa. Eles Pô, como não eu falava conseguem. desenrolou com o Rock lá. Mas o Roger não. A única coisa que eu sabia falar na época é Smoke Chama o Roger. Smoke Marijuana. Eu chamei o vocal do Big Fish pra fumar um também. Eu falei, acende aí, pá. Mas e foi bem louco esse show também. Falando das bandas, teve uma que foi legal pra mim, uma realização massa, que foi o Get Up Kids, a primeira vez que veio pro Brasil. A minha banda abriu em BH o show deles e foi um lance que a banda que escolhia, ela que escolheu as bandas de abertura. Então eles mandaram um monte assim, e aí eles escolheram a nossa, foi um negócio do caralho, chamava Halim, essa minha banda. Foi um. Eu acho que foi tipo o último show da banda, cara, do Halim, se não me engano. A banda, porque eu já tava morando aqui, a gente meio que juntou pra tocar só esse show. Foi do caralho, assim. Teve algum show de alguma banda que se te decepcionou? Que você tava esperando muito, assim? Que você falou assim, porra, mano,
Quero ver esse show. Aí chegou lá, você falou, putz, esperava mais. Com certeza um monte, velho. Mas eu acho que vai muito assim, até do seu mood, assim, na época, né? Por exemplo, eu lembro um show que eu fui, banda nacional, lá em BH, e eu tava num mood mais pra cima e tal, e aí eu fui no show do Hurt Mode. Eu não absorvi no dia, sabe? Fiquei, puta. Aí era o Hurt Mode, uma banda que eu adorava, assim, na época de meio dub, assim, que chama The Eternals, gringa. Aí os caras entraram depois e quebraram tudo no negócio mais dançante e tal, eu já animei. Então acho que vai muito, assim, do seu momento, assim, né, cara? Agora, putz, de cabeça, assim... É difícil, né? Porra, nunca Então parei pra pensar deve nisso. ser difícil, né? Nada assim, nossa, que coisa... eu lembro de um cara que eu achei chato o show pra cacete. Que eu fui no show do Radiohead e abriu o Los Hermanos e o Kraftwerk, velho. E eu achei o show do Kraftwerk chato pra caralho, assim. Sério. Nossa, só os dois caras assim no computador parado, assim. Consigo ser pior do que os Los Hermanos? Eu gosto de Los Hermanos, cara. Você gosta? Eu gosto. Aí, ó, eu gosto aí, ó. Tava procurando cancelamento, achou mais um. Pô, o primeiro disco dos caras, cara, tem uns hardcore Não, mas eu gosto de massa todos, pra caralho. Eu gosto assim. de todos, eu gosto de todos. Acho Los Hermanos incrível, velho. Acho, tipo, das bandas de rock, uma banda de rock brasileiro. Pra mim não tem nenhuma... São poucas bandas, Mutantes, talvez, eles, de rock que tem uma identidade mesmo. O resto você vai pegar banda nacional, sempre tem uma conexão lá fora. Você pegar bandas que eu amo, tá? Vou falar, mas você vai pegar Paralamas, porra, The Police pra caramba. O Ira tem o Clashzão ali. O Los Hermanos, você não fala, cara, uma banda gringa que é igual. Então acho que caralho. Quando o Chorão deu um soco no Camelo lá, você ficou do lado do Chorão ou do lado do Camelo? Passo do Camelo. Que é cancelamento, mas não gosto de Charlie Brown ainda. É sério? Eu não gosto. Sério não. mesmo, mano? Sério. Velho. Mas por quê, assim? Nunca me pegou, cara, desde a Sério época, mesmo? assim, que estourou. Mesmo no lance do skate, você andava de skate? Não, também, mas né? na época que estourou eu já tinha parado, assim. Eu andei de skate até, assim, na 99, 2000 andava, tipo, não era... Eu usava mal em casa, na rua. Mas, assim, achava, sei lá, achava meio... É que mano, tem bandas que realmente não te... achava meio forçado algumas coisas. É que tem, tipo, Red Hot pra mim, mano. Eu não assim, eu acho foda, acho legal, mas não é uma banda que eu consigo falar, caralho. E um monte de amigo meu fala, Red Hot é foda. Nossa, Não, Red tinha Hot. aquela porra daquela música na Malhação tocando o dia inteiro na cabeça, velho. Ficou anos, hein, mano? Puta porra, que velho, pariu. não dá. Uma banda que eu não consigo me conectar com Rapa, mano. Nossa, eu acho uma bosta. Já foi Eu- cancelado cara, duas vezes, já. Eu fazia uns... Peraí. Eu fazia uns luais, assim, e a galera pede muito, né? Eu não tocava, mano. Nossa, Rapa eu não toco. demais, velho, chato Rapa demais. eu não toco. Rapa também não é uma banda assim que me agrada assim muito. Não. Essa galera mais popular, do rock popular dos anos 2000 brasileiro, não gostava muito não, cara. Hoje você vê as bandas tipo, anos 90, os 2000 assim, tocando assim, você acha que as bandas têm uma prazo de validade? Você fala assim, pô, você olha pra banda e fala assim, pô, essa banda aí mano, já deu, já que tinha que dar, né, mano? Caralho, né, velho? Caralho. Já fez o que tinha que fazer, não tem que fazer. Mas, assim, não vejo nesse sentido de, tipo, já fez o que tinha que fazer, tinha que parar. Não, cara, eu acho, tipo assim, o cara que continua tocando, continua, sacou? Só que eu não sou obrigado a ouvir também, entendeu? Isso as próprias bandas, eu acho que já elas mesmas devem concluir isso, né, cara? Que você vê, não lança mais nada, já vive ali de... Aí para um do pouco, passado. cada 2 anos parado, faz aquele show de despedida pra fazer um... Eu acho que eu tenho umas opiniões meio polêmicas às vezes. Eu acho que, salvo algumas exceções, o lance de composição e tal, eu acho que é igual menstruação de mulher, sabe? O cara nasce com um pacote de coisas que ele vai compor e quando acabou, sabe? Ele já não consegue. Mas você pega, cara, os maiores compositores, você vai pegar Caetano, não para de lançar, para de fazer. Djavan, não compõe pro resto da vida, vai diminuindo. Talvez por preguiça. Chico Buarque, qual foi a última grande música do Chico Buarque? Vou ser polêmico também, o Nat Roots também. Nat Roots. Também, nos últimos 5 anos, não vi mais nenhum hit igual os caras faziam lá ali nos anos 2000, 2010. Eu não lembro de nenhum. Então tem cara hit, que. Tem assim. banda que eu acho que chega num ponto que, velho, a melhor coisa que faz é parar de fazer coisa nova mesmo. É tipo só tocar as velhas. Aqui tipo, tem banda que você olha que você fala, gente, vocês não estão passando mais a verdade, passando mais uma coisa. Parece que estão forçando uma coisa, querendo buscar uma coisa que antigamente
Até na estética, às vezes, né, cara? Aí você vê o cara tá igual o de Mocó lá, de boné e skate, velho. Sabe? Não, mas o que você acha do Blink, cara? Você gostava de Blink? Acho que é um de Mocó, se não for onde tá, né, velho? A cara do... Os caras têm que explicar pra ele que a idade Gigi, o deles, Dedé e o Costinha. Eu fui no show, né, lá no Lola. Aí, mano, eu vendo o Mark tocando, assim, tipo, eu falei, mano, é o Neto? Mano, parecia o Neto, velho. Muito igual o Neto. Aquele tupete que o Tom tá, bicho. Não, cara, não dá, velho. Alguém tem que explicar pra ele, que eles já estão cinquentinha ali, né, velho? Pô, então, Mas- cinquentinha falando de música de punheta ainda, mano. Isso o mais não, engraçado os discursos, é- aí entre as músicas, o cara falando aqueles negócios toda hora, punheta, a mãe do não sei quem. E pior é o seguinte, se fosse só as músicas e eles tivessem. Mas é até entendo, cara, pô, nunca vimos no Brasil, vão querer entregar o show. Pô, mas esse show ele apresenta e entrega esse show há 20 anos atrás, não agora, né? Então. Então, por isso que eu falo que às vezes, tipo, a banda, ela. Eu comecei a brisar muito nessa parada, tipo, pô, banda começa a parar de validade, porque, mano, depois de um tempo, cara, falou, mano, não faz mais sentido a estética da banda. É que nem o Planet. O Planet falou assim, não, vamos encerrar as atividades. Eu ia falar isso. Pô, os caras já sabem já que, Digno tipo, pra caralho, pô, né? já fizeram, lançaram um puta CD foda, fizeram ao vivo. Mano, já fechou com chave de ouro. Já. Os caras, tipo, não vai ficar forçando mais, sabe? Pô, os caras que tinham que fazer. O que eles tinham pra falar, eles já falaram. É tipo, eu acho que E não fica se repetindo, né, É, cara? fica se Não tá ficando ainda até hoje, vou queimar tudo, fazendo uma música nova, vou queimar tudo. E até assim, às vezes, tipo, você vai pegar uns caras igual o Blink, ou. Mas o Blink nunca foi, mas o Planet, que foi uma banda. Sempre teve um engajamento com Sim. coisas relevantes. Pô, o Brasil derretendo e o cara ia fazer uma música sobre fumar maconha, que já é uma coisa naturalizada. Não faz sentido. O cara se renovou, lançou um puta disco. Puta disco foda. O D2 lançou um puta disco samba foda também e tal. E são puta artistas dentro de uma banda. Cada um tem sua. Cada um consegue trabalhar fora dali, né? Tá uma banda que era dos anos 90, 2000 que eu gostava. nacional, né? Planet. E eu acho que foi acertado, porque eu acho que os caras entender que eles já contribuíram, tá ligado? É. Tipo, já fizeram o papel deles e deixa vir, de repente, uma galera nova, sabe? Com o pensamento mais atual, continuando o legado, Tu saca? não deve se sentir bem de ficar enganando o público, né, cara? Tipo, pô, porque querendo. Eu posso estar errado, tá? Não sei como é que é a vida fora do palco dos Blink. Eu não acredito que os caras se vistam daquele jeito pra ir na padaria, sacou? Pra ir num rolê. Não acredito que. Eu acho que não. De certa forma, eu até entendo. Eu acho que. Eu não tinha pensado por esse lado, mas o que você falou, eu acho que tem muito a ver. Que é a questão do tipo assim, tipo, tinha aquela história, tipo, o Tom saiu do Blink, o Blink uma hora acabou, daí voltou com. Esqueci o nome do cara, o Matt Skiba, né? Que é do Alkaline Trio e tal. E aí, de repente, eles vieram pro Brasil e falaram, pô, primeiro show do Brasil, tem muito fã, era um negócio muito pedido. Aí teve, tipo, eles iam vir no Lollapalooza anterior, aí deu todo aquele problema, voltou. E aí tem essa coisa. Mas eu acho que também, assim, é que, tipo assim, Blink sério não seria o Blink. E, tipo assim, acho que é mais esse lance da nostalgia, saca? É. Tipo, de um lance assim, vamos fazer essa turnê, então manter esse rolê, saca? Eu entendo que é o lance de showbiz, assim, né? Tem que vender o dia, tem que o show de vocês aí. Mas assim, não é um negócio que eu consumo uma coisa verdadeira, assim. Eu quero ver qual que é a Como se eles essência. fossem meio que um personagem, né? É, um como se estivesse personagem. atuando. É tipo se porque estivesse não na vive Disney mais vendo o o show lifestyle. do Mickey lá no palácio, no castelo do Mickey. Igual o Mas Titi Chong, né? Já viu o episódio do Simpsons com o Titi Chong? Vi. Os caras treta lá, o Homer vai... E aí, não vamos fumar nem? Não, a gente não fuma mais. Mas a gente não vai... Não faz mais isso. Ele, pô, chato pra caralho, seu Chong. E tem banda nacional que é assim, né? Banda que chegou a ser grande, assim, que cantava de bebida, não sei o que, e o cara não bebe, né? Não, Sertanejo tem muito, deve... pra caramba. Tem muito. Os cara casados com o filho lá e fica vendendo putaria, cerveja, É. bebedaria, bebedeira pra todo mundo, traição, né? É, pessoal, mas eu vejo assim como se fosse uma empresa, mano. É uma marca ali que, pô, mano, que você vê muita banda que, mano, quando eu vejo banda que, tipo, tá uns 6, 8 anos parado, aí vamos fazer, a banda voltou, vai fazer uns 3, 4, né? Falei, ih, já atrasou IPVA, o condomínio deve estar batendo, os caras têm o nome de uma banda, os caras, não, vamos lançar, tipo, fazer uns shows aí pra ganhar uma grana. Na minha visão é isso, sabe? Muitas vezes é, né, Aí cara? eu fico imaginando assim, que eles se juntem assim numa mesa de bar. Ai, que saudade daquela época que nós tocávamos. Vamos voltar, vamos fazer. Não é assim, né? A gente que vê a parada por trás das cortinas, a gente pensa, assim, mano, não é assim, cara. Às vezes Mano. volta nem se encontra, né? Ó, dois camarins separados, passagem aérea em voo diferente, não quero nem ver aquele filho da puta. É que nem o Kiss quando voltou lá em 98, lá quando eles voltaram com a formação original lá, mascarado lá. Do acústico lá? Foi depois do acústico, né? O Psycho Circus. Aham.
O Peter Chris e o Ace Frehley não gravaram o disco? Não. Aí os caras, eu fiquei, caralho, os caras, o disco foda foi pros caras não gravaram o disco, lançaram o disco como tivesse. Você vê Tão foda. no encarte, tudo bonitinho, assim, tipo, Sim. foto, mas assim, você até vê lá, quem gravou foram os outros caras, assim. Mas que nem a gente, acho que foi com o Jonas, a gente tá falando do Kiss, né? Falou assim, o Kiss é uma banda que, tipo, mano, pode ficar lá. Japinha. Não foi com o Japinha. Não. Isso a gente falou com um É monte que, de tipo gente. assim, porque os caras é mascarado, então os caras têm aquela estética, mano, é aquilo. Mas se bobear já substitui 3 vezes, você nem sabe. É. É a mesma máscara. Não, uma Você banda. quer fazer o show hoje? Não, igual- hoje manda Igual Paul McCartney, né? Que ele fala que morreu já. Essa lenda aí é muito louca. Que os caras começam a caçar nos discos, nas capas dos Não, discos. porque ele é o único que tá descalço na foto, não sei o quê. Mas então, esse lance de, tipo, da banda lançar as paradas e não. Porque a gente fica como fã, fica pensando, pô, o cara lançou o disco, o fã fez o solo, aí descobre que não é nem o cara que gravou o solo. Você fala, caralho, que bosta, mano. Aí os caras, meio que vira um produto, né? É uma marca ali que pra poder ganhar dinheiro, né? Aí, Aí acaba, querendo ou não, você corre risco de virar o de Mocó, velho. Porque o cara, você não envelhece. Peter Pan, síndrome de Peter Pan, às vezes é foda. é né, cara? foda, não consegue ter, tipo, uma coisa mais além daquilo, né? É. Tipo, mudando de pato pra ganso, como dizia meu avô, como começou o lance de fazer shows lá na Algo Hits, mano? Que você não rolava no começo ali antes, Não, né? Como cara, que foi isso é uma história essa interessante, velho. parada? Lá nasceu, pra ser de verdade, uma loja de roupa. Uma loja, tipo, onde a gente ia expor os meshes. Lá em cima no começo, tipo, não tinha palco, eram umas araras, tinha um balcão. Lá ia ser, tipo, duas coisas. Inicialmente, o lugar de produção do mesh, né, que ia ser lá embaixo, e em cima ia ser uma loja. Só isso, cara. Aí, quando eu cheguei lá, puta, vi aquele fundinho ali, eu falei, putz, vou fazer um estúdio aqui, cara. Pô, tem como não fazer. Que estúdio Tem sensacional. como não fazer, cara. Aí meti o estúdio lá. Aí beleza, aí a produção lá embaixo, aí ficou a produção lá embaixo e lá em cima a loja. Aí a loja, cara, é um negócio que não deu certo, assim, sabe? Aquele negócio que eu te falei de a coisa vai caminhando, assim, né? Vai. A galera compra online mesmo, o outro ia lá e tal. Aí fizemos um primeiro evento, assim, lá, rolou uma festa, nem lembro o que foi, depois teve outro. Aí começou a ter a Bia, começou a fazer os shows lá e começou a dar certo. Aí, cara, eu falei, bicho, quer saber? Vamos assumir. Aí ranquei as araras, arrancamos o balcão do lado, botei o palco, aí fomos equipando aos poucos. No começo, por exemplo, todo o equipamento era do estúdio para lá para cima. PA, mesa, Subia tudo. subia tudo e descia. Aí agora já tem o PA de cima, mesa em cima, aí só amplificador é coisa que ainda tem que ir voltar, mas ainda daqui a pouco nem isso. Então a coisa foi meio que caminhando para virar espaço de show, porque tem muita coisa boa lá. Como não tem vizinhança, assim, é uma coisa que tem menos dor de cabeça, não tem estresse com o vizinho. O lugar é uma rua gostosinha, que a galera fica na rua, assim, vai lá fora, lá dentro, o povo gosta muito mais, né, de ficar rudo e lá no jardinzinho na frente do que ficar em lugar fechado e tal, né? Então começou a, tipo, ser demandado para isso. Aí uma galera vinha, pô, legal, quero fazer uma festa, quero fazer um show, quero fazer uma audição do meu disco. Aí teve um monte de audição de disco. Teve casamento lá, cara. Caralho. Teve um casamento lá, bicho, casamento. O cara subiu no palco, falou, cara, te aceito. Ah, Cerimônia, com tudo, casamento lá. Teve aniversário, teve um monte de coisa que a galera ia curtir e falava, pô, quero fazer aqui. A gente foi na festa lá na. Foi na de festa. 2 de anos? 2 é? anos, 2 é. anos. A gente foi lá. Cara, eu queria ter mais saúde pra ficar mais tempo lá. Né? Também. Porque puta festa foda, irmão. Fez um bagulho massa ali pra cena, pra ali galera. Foi massa a festinha. Pô, de O parabéns. Peu né? apresentou pra gente, né, a Reds ali. Mano, a gente viu aquele estúdio, assim, tudo. Falei, mano, Foi legal pra isso aqui caramba. pra música, assim, pra músico, isso é um parque de diversão, cara. Tipo, Foi uma obra ali também, a gente mexeu. E qual a ideia de fazer o estúdio ali, mano? Você já tinha esse pensamento de gravar Não, ali, cara, de- assim, a princípio não, velho. Quando eu vi lá, eu falei, tipo, era outra coisa que eu queria ter, assim, na minha vida, era um estúdio, pra tocar, poder... Aí eu falei, vi lá, vou fazer um estúdio, nem que seja pra eu tocar, assim. Aí fui botando, aí eu viajei, fui pros Estados Unidos, cara, foi loucura, cara, eu trouxe tanta coisa, velho. É mesmo. Tudo em mala, separando a mala dos outros, não sei o quê. Fui parado na alfândega, consegui dar um somebody love Passou no lá. programa lá, passou no programa do... No aeroporto. Polícia Federal. Consegui parar. Cara, foi. Aí com um monte de coisa, botei lá. Aí começou, tipo, ter só em princípio mais uns ensaios. No princípio eu não queria liberar pra ensaio, assim.
porque bicho, eu saí a vida inteira, eu sei como é que é tratamento, assim, cara, a galera lenha. Aí eu comecei a liberar só pras bandas da Algo mesmo, então a gente não aluga pra ensaio, assim, é só as bandas da Algo, e então começamos a fazer gravação. O Ítalo tá lá agora, porque eu não tinha ainda, há um tempo atrás, um engenheiro de áudio fixo, assim, lá, né? Aí o Ítalo entrou faz, sei lá, alguns meses, uns 6 meses, e a gente começou a gravar coisa pra caramba lá agora, assim, de trap, de rap, de R&B, de rock, de metal, tá gravando coisa pra cacete, assim, lá. Aí o Ítalo até já construiu, entre aspas, um segundo estúdio, velho. Ele fez um estúdio 2 lá no palco. E aí ele leva, quando a banda tá ensaiando alguma coisa, ele grava lá em cima. E ficou tão legal que ele tá preferindo gravar lá as coisas. Porque ele levou uma mesa, um computador, uma interface, tem os PAs, os monitores, de monitor, e aí grava um monte de coisa lá em cima, grava embaixo. E aí lá virou um hubzão, assim, é legal, cara. Tem dia que você chega lá, tem uma banda ensaiando ali, tem um cara gravando aqui, tem alguém fazendo um conteúdo de vídeo pra chamada lá, todo mundo se encontra, conversa. É do caralho isso. Mas a questão da gravação é só as bandas que vocês trabalham? Não, ou a se uma gente banda já quiser lá gravar com alugou, você, já alugou. consegue Consegue. Tem uma banda lá que você quiser, fala assim, pô, eu quero gravar no Algo Hits. Você Sim, consegue gravar grava lá. com o Italaço lá. Já tem algumas que a gente fez. É uma forma de monetizar também, né? É uma forma de tentar pagar alguma coisa. fazer a máquina girar, né? Porque nem tudo, né? Não é Tem aluguel pra pagar, né? Uma bolsa é gratuita, né? Meu, e quantas pessoas trabalham no Algo Hits hoje? Cara, diretamente, vou falar só a galera que trabalha direto assim, né? Aí tem uns freela também. Bom, não posso esquecer, né, de ninguém, senão pega mal, né? Senão depois a gente edita. Você corta essa parte. Ó, tem ali, tem o Ítalo, que cuida do estúdio. Vamos falar direto com os artistas. Tem o Ítalo, que cuida do estúdio. O diretor artístico também faz produção com a galera, tudo. E a Bia, que faz toda a gestão ali dos artistas e tal, né? O Peu é o filmmaker, conteúdo audiovisual, etc. Aí no merch tem o Inada, que comanda ali a parte de merch. Aí com ele trabalham o Judá, o Aruan e o Du, que fazem as coisas rodar mesmo, né? Aí a gente tem o Jonas, que ilustra, né? Faz ilustrações, faz uma porrada de coisa. E o Carlos Braga, que é lá de BH, que trabalha, que é o diretor de arte e tal, designer. E aí tem a Ariela e a Carol que tocam a gestão do dia a dia mesmo, faz a coisa rodar e tal, né? E tem um cara que está começando com a gente agora, essa semana, que é o Ivan, que ele está entrando para liderar essa parte da agregadora, da distribuidora digital. O Ivan vai tocar essa parte toda. Acho que é isso. E a maioria vai presencial ou o pessoal às vezes trabalha de home? Cara, a maioria é presencial, velho. Tipo, tem home, o Carlos faz home, que mora em BH. Aí tem a Luciana também. A Luciana faz a parte de subir as músicas e tal. A Luciana ela mora em Paraty e o Carlos mora em BH. Então, obviamente, eles fazem home. O resto da galera vai toda presencial, porque, cara, eu acho que assim, eu não tenho, tenho essa, preciso disso aqui, vai. Mas é porque o trabalho que tipo, envolve música, criação, não é, sei lá, um arquiteto fala assim, eu quero um projeto, o arquiteto vai lá e desenha um projeto e entrega. Ou, sei lá, um programador, cara, eu preciso desse software. O cara vai lá e programa e entrega. Entendeu? A galera tem uma parte criativa, tem uma parte de relacionamento, e o artista vai lá e ele precisa ser acolhido, precisa falar com alguém. Tem alguém lá, né? Você tem uma galera lá. Então, tipo assim, o cara quer resolver. Primeiro, a galera de merch não tem jeito, porque é produção de merch mesmo, né? Aí a Bia, as bandas estão indo lá ensaiar, não sei o que, ela tem que estar lá. O Ítalo tem que cuidar do estúdio, né? Então as coisas tem que estar ali, né? A parte de estamparia, tudo lá? Vocês estampam tudo A lá? estamparia, sim. Caralho. A parte de produção, eu produzo fora, aí é terceirizado, né? As camisetas, moletões, essas coisas, bermuda, eu mando fazer. A gente tem um molde, compra tecido, manda desenhar, cortar, vai pra costureira, mas tudo fora. Não tem costureira, essas coisas, não. Só a parte de estampar. Só estampar. Aí também, pô, deve ser legal pra caralho você trampar num lugar que, pô, é referente à música, referente a... Melhor que trampar no escritório de contabilidade, né? Deve ser, porque eu não sei, porque eu quase não fico lá, bicho, que eu trampo mais com engenharia. Sim, É isso que eu te pergunto aí, como que é esse lance de conciliar as paradas, mano? Rola de boa, tem dia que você fica, Tem dia que eu fico louco, velho. Tem dia que eu fico fudeu, tem dia que eu fico louco. Tem vontade de fazer 2 clones, fazer 2 de você. Foda que é o seguinte, você nunca tá 100% feliz, né? Porque quando tá tendo BO em um, ou quando tá bom em um, eu tenho BO. Quando tá bom no outro, eu tenho BO. Mas como é 2 coisas que eu gosto, então, velho, tem prazer de fazer. Eu gosto, eu não reclamo não, falo assim, mas
Não, eu gosto pra cacete das duas coisas, eu amo, então... Quando você fala que você ama, não tem jeito. Tem 2 prédios, né? Tem a casa da Tem a Algoritmo. casa Go Hits e em frente tem onde é o Mesh, a parte do Mesh. Ali onde- na frente, né? Isso, 2 prédios, pareceu É. uma, Engenheiro civil, né, mano? uma mega corporação multinacional. São 2 torres. 2 torres ali. Mano, de perguntar, você joga tênis, mano? Não, Não? não. Eu vi lá eu vi um arroba na sua bio. Ah, não, aquilo ali é que Ou é uma empresa. é uma também? empresa chama LS, é uma marca de roupa que a gente tem a licença dela. Uhum. E a gente é uma marca de roupa que a gente. A que Ah, toca tá. mais é a Ariela e o nosso sócio Bruno. Que a gente tem a licença no Brasil, que é uma marca de tênis. A LS é uma marca italiana e tal, que a gente faz. Eu jogava, Você jogava? Eu vou ter que eu volto a jogar. Eu vou ser cancelado de novo, mas eu entrei ultimamente no beach tênis. Ah! Puta. Mas porque eu preciso de praticar algum esporte, né? Sim. Esse é um papo pro próximo tema, mas durante a obra da Algo, eu tive um infarto. Infartei. Caralho, E aí eu tenho que velho. fazer esporte e tal. E, cara, academia, velho, não esquece, assim. Não tem Quando chega nos como. 25 anos, assim, tem que fazer difícil, tem que 25 fazer um anos. esporte. E aí academia não tem como, velho. Eu não consigo fazer academia, velho. Não dá. Uhum. Aí eu preciso fazer algum esporte. Aí até marcamos jogar bola. A gente jogou 2 vezes, depois dispersa a galera, assim. A galera da Alco, o povo da Alco. A gente jogou 2 peladas, nunca mais teve. Não sei o que. Aí beach tênis é um negócio que precisa de 4 pessoas só. Uhum. Tem um lá perto de casa. Eu entrei e achei, legal, bacana. Tô gostando e faço. Não tem preconceitos. Pode crer. E o futuro da Algoritmo, mano? Pretende expandir? O que você imagina Cara, mais pra frente? Pra Futuro, assim, de curto prazo é esse lance agora da distribuidora, da agregadora, para a gente pegar um volume maior, porque tudo isso vai nos ajudar muito, né? A gente já tem uma boa relação com as plataformas, com o Deezer, Amazon, mas tendo um volume maior, óbvio que a gente vai melhorar essa relação. Então, isso vai nos ajudar a ajudar também. Então, a gente quer ter esse volume, lançar essa plataforma no ar e conseguir crescer com ela. E aí, com ela, aprender mais dores que a gente consiga resolver em escala para desenvolver sistemas, coisas aí já mais digitais, para tentar trazer mais solução para o mercado da música. Assim, tentar fazer essa roda girar, não só no nosso núcleozinho ali de 10, 12 bandas, mas para um volume maior. Assim, esse é o grande plano, sempre foi desde lá de trás. Eu sempre quis fazer isso, uma coisa com tecnologia que pudesse ajudar o artista, principalmente o artista independente, né, em grande escala. Então o passo Algoritmos artesanal sempre foi uma transição para entender mais. E agora tem a segunda transição de entender como que isso pode escalar. Então esse é o grande objetivo por trás de tudo. E onde você quer chegar com o Algoritmos, mano? Cara, não faço Aonde ideia. que é bicho. o bagulho? Fala, mano, quero chegar nisso. Que às vezes pode parecer impossível aos olhos de quem não tem fé, mas assim, você como aí de frente, que onde você... Cara, eu queria ser uma agregadora grande, que tenha o volume das grandes agregadoras de mercado hoje, mas que pudesse entregar mais, assim, e assim, ser num ponto que eu acho que hoje já tem. As agregadoras, elas ainda são muito agregadoras só, elas não estão muito preocupadas assim com ser um selo também, né? A ideia da Algoritmo sempre foi estar nesse meio do caminho, assim, ser serviço demais para ser só um agregador e serviço de menos para ser um selo, sabe? Então esse meio do caminho é estar nele para poder entregar mais para o cara aqui, para ele falar assim, cara, eu não preciso de uma gravadora. Eu tenho uma Algoritmos que, putz, eu preciso de uma assessoria de imprensa, ela consegue me dar uma solução. Eu consigo eu preciso fazer um marketing digital para divulgar meu coisa, ela me dá uma solução. Eu preciso de fazer um pitching e tal, ela tem um modelo. Eu preciso de não sei o que, ela tem. Para que eu preciso de uma grande gravadora? Não vou precisar disso. Então, o objetivo final seria talvez incomodar Mas as você grandes. pensa em trabalhar com bandas e artistas do mainstream? Cara, Tipo, ou não, ou você pensa ficar mais no, tipo, trabalhar com... mainstream sei lá, hoje em dia é tão relativo, eu acho, eu assim. digo, sei lá, Mas um artista grande. sei lá, uma Anitta, uma Luísa Sonza da vida, Cara, eu não vejo hoje não sei. o que eu poderia agregar para ela. Sendo bem Não, honesto. não, é só, assim, Mas assim, a galera pra mais trabalhar, mainstream. o mesh quero. Fazer o mesh dela, legal, quero. Até acho que poderiam trabalhar bem melhor, inclusive com mais foco, né? Poderiam ter mais atenção nisso como um grande mercado, um grande business que eles
talvez não estejam olhando. Mas se ela quiser sair de uma gravadora dela, eu não vejo eu coexistindo com uma grande gravadora dentro da carreira do artista, eu, enquanto Algohits, agregadora, porque as grandes gravadoras já têm a agregadora própria, já têm a agência própria, eu não presto serviço, então eu não vejo muito isso funcionando, sabe? Eu acho que é mais o único lugar que eu acho que a gente pode existir junto é no Mesh ou em fontes paralelas. Eu até falava assim muito que, vocês fazem 360? Eu falava, não, a gente faz 720. Porque o 360 justamente a gente não faz tudo, a gente não faz booking, né? Eu não faço agendamento de show e tal, porque é um negócio que não tem os contatos necessários, não tem o conhecimento necessário, as maldades ali que você tem que ter. Então, não faço, sabe? Então, o 360 faz isso. Mas eu faço o que os outros 360 que a galera não faz, que é fazer o mesh, é tentar olhar uma parte de rentabilidade em outros campos. A gente já tentou de tudo, cara. A gente já tentou fazer projeto de NFT, projeto de Web 3, não sei o quê. Cara, tudo a gente já tentou para achar soluções. Então, nesse lugar, eu acho que a gente pode trabalhar com esses grandes. Pô, vamos tentar fazer uma coisa diferente aqui para explorar a minha marca de alguma outra forma? Vamos. Agora, vamos. Eu tô aqui na Sony e quer trabalhar junto e fazer minha campanha de lançamento? Não, tem agências muito melhores para você fazer isso só. Eu entrei no site uma vez para ver, vi que tinha uma coisa de blockchain lá também. Isso, a gente fez um negócio de blockchain. Pensei em lançar uma cripto da Algohits. Cara, cripto não. Cripto é um negócio... Mas assim, o blockchain foi um negócio que a gente entendeu bem como uma solução assim na época, mas eu acho que o mercado não absorveu assim. Então a gente fez uma plataforma com uma banda de Belo Horizonte chamada Devise, que a primeira coisa que a gente fez foi tentar descomplicar o lance de NFT. Então, uma dificuldade de entrar uma pessoa leiga no mercado de NFT hoje é que você tem que ter uma wallet, você tem que ter comprar umas moedas e tal, lembrar aquela senha, daquelas de 20 palavras, se você esquecer, ferrou, você perdeu. Eu tenho medo dessa porra. Deixo tudo na Binance, você vai ter medo de jogar e esquecer essa porra, perder meus 20 contos. E aí, cara, eu falei, cara, isso, minha mãe não sabe comprar isso, sei lá, 90% das pessoas não sabem. A gente fez uma ferramenta que o cara comprava no cartão de crédito mesmo lá, passava igual e-commerce, igual comprar uma camiseta no site da Algo, ele comprava. E aí a gente, por trás dos panos, convertia isso uma cripto e comprava a NFT em cripto e o cara ficava em real, ele não sabia, né? Sim. Aí a gente fez isso e atrelou com o Mesh, a gente lançou uma campanha de uma camiseta da banda, foram pequenas, acho que 80 camisetas, não sei. Quem comprasse uma camiseta, todo mundo que comprasse uma camiseta ganhava uma NFT, a gente criou as peças, as 80 NFTs e tal. Pô, legal, cara. E rolou, vendeu tudo, só que a galera ainda não entendeu, ninguém sacou, tirou da carteira, levou para o wallet próprio, ficou muito na nossa wallet e tal. Sim. Então a gente viu, cara, não tá no momento assim ainda, sabe? Sim. Talvez um dia. Então a gente vai testando tudo, experimentando tudo. É o que eu falei do papel. O artista não tem que ficar experimentando como é que vai explorar NFT, como é que vai explorar. A gente faz isso. Pra isso tem Algohits. Uma hora vai vir ou não e a gente vai falar, pô. A gente já fez, por exemplo, uma transmissão de um show no eu ia falar Second Life, que é o antigo, né? No metaverso, né? Lá na como é que chama lá? Qual? Decentraland. A gente fez a transmissão do show do Dadaiuti lá uma vez, foi super legal. Foi lá no estúdio, lá, levou DJ, transmissão, tudo, cabo pra cá, cabo pra lá. Mas são coisas, por exemplo, pra mim o metaverso virou outra Second Life de novo, não pegou também. Então as coisas que a gente vai arriscando ali e tal. Mas tem que arriscar mesmo, porque vai surgindo várias oportunidades, né? Uma hora vai e você tem que estar nela, né? Então... Sim. Eu tava vendo até uma reportagem ontem que, a galera que fala muito de cripto, NFT, né? Tava vendo que só 4% da população mundial que conhece, investe na parada, tá ligado? Tipo, às vezes a gente fica na nossa bolha ali que conhece, que fala sobre, mas porra nenhuma, 4%. Imagina quando todo mundo começar a comprar, quanto que vai Nossa, valer o Bitcoin? Por isso que eu já tô fazendo os meus... Eu vou comprar uma merrequinha todo mês, é do meu filho, né? É a aposentadoria dele. Você compra também? Todo mês eu compro uma merrequinha, tá indo lá. Às vezes passa um batido, mas eu compenso no outro, cara. E aí num dia vai ficar pra ele, velho. E aí vai... Porra, tem um cara, um sócio da Mutimo lá, o Bruno, sócio da Algohits também. Ele tem um amigo que ele lá atrás ele fez não lembro o que foi, prestou um serviço para uma empresa, tipo no começo do Bitcoin. E o cara ganhou 5 Bitcoins de pagamento, velho. Que era nada, assim, toma 5 Bitcoins. Velho.
Ele... Só que ele vendeu ainda, tipo, a $10 mil. Nossa! Sei lá, 10, 15 Deu mil. alta ontem, antes de ontem, você viu? 140. Não, acho que foi 120, cara. 120 mil dólares a Nossa. parada. Puta O que 50 pariu. Cent também fez uma brincadeira dessa aí. Aí lançou um álbum, né? Que comprava com Bitcoin. Ele lançou um álbum na internet que só com Bitcoin, na época lá, né? Aham. Aí depois, quando estourou o Bitcoin, falou, acho que eu já tinha usado essa moeda. Aí foi ver o álbum dele, o Então, cara lotado de Bitcoin lá. guardado. milionário de novo. Nossa, Sim. então. Quem comprou. Então, é isso que eu tô falando. Você tem que entrar nesse negócio. Quem comprou Bitcoin? Cara, a gente tá falando num espaço de tempo muito curto, cara. É 10 anos atrás, é nada, Sim, velho. E tem gente que ainda fala, já tá muito tarde, já Que vai ter o nada, quê? Já tem nada. estudos que vai passar 1 milhão, já passou a prata. Eu acho que passa Em ainda. valor de mercado, o $1 milhão Bitcoin já dólares passou é mole. a prata já, pra você ter noção, cara. E já tá encostando ali, eu acho que já é o quinto parada de mais E valor eu acho no engraçado que a mundo. galera não entende assim, fala assim, mas isso não vale nada, é nada. Eu falei, bicho, e papel? O que vale? Porque o dinheiro era papel, vale alguma coisa. Tudo no mundo só vale porque tem alguém por trás falando que vale, velho. Papel tem mais, tudo você paga no cartão. Que é o Bitcoin, é Pix, tudo digital, igual o Bitcoin. É, o Pix, né? É como Mas se não, aí fosse fala assim, porra, dinheiro mas virtual, é que, vamos dizer assim. cara, desde que o mundo é mundo, o ouro vale muito. Pra que aquela porra vale? Não serve pra nada aquela merda, velho. Só serve pra se enfeitar porque alguém falou que é bonito, sacou? Sim, é isso mesmo. Então, o valor é isso. Então, quanto mais gente tiver achando que vai valer. Né? É, porque ele vale muito, vai valer muito, porque ele tem um limite, ele vai ser escasso, Tem um limite, né? Ele tem tem um não sei limite. quantos milhões lá, e quando acabar, Acho que acabou. são 21 e acho que já tá no 18 ou 19. É, já uma tá. parada assim, quando acabar, mano, aí o bagulho vai ser louco, assim, né? E também eu gosto muito do conceito também, né? Além dessa questão de dinheiro, de valorização, porque assim, é um dinheiro que nenhum governo no mundo que nem está fazendo aposentadoria pro seu É. filho. Tipo, Vai tomar. se ninguém tiver vai um ministro da tomar. fazenda lá querendo taxar alguma coisa, ele não vai conseguir mexer no dinheiro do, Não, e do você seu usa ele em filho. qualquer lugar do mundo, né? Sim, Não tem moeda. Você não tem que ir para os sim. Estados Unidos, você vai ter que comprar dólar. Cara, o dia que a galera vai acabar o dinheiro. Os Estados Unidos é Sim. Bitcoin, você quer Bitcoin, você quer Bitcoin. Sim. E à medida que forem tendo soluções, tipo um cartão que você já paga no Bitcoin, não sei o quê, vai Uhum. começar a valer pra cacete. É, e já tá começando, já tem um estabelecimento, já que já tá aceitando Bitcoin. Já. Esses dias eu fui em Santos, a gente foi ver um show lá, e no estacionamento tinha uma placa, aceitamos Bitcoin. Olha que Aí doido. tinha velho. várias moedinhas assim, Que que do tinha até a caralho. Shiba lá, assim, eu falei, caralho, os caras têm até Mas Shiba. tinha uma aqui, maquininha? O que Não é? sei, mano. Você Eu, conseguia lá na eu hora? só vi assim, eu falei, caralho, que foda isso. Tudo Tá, os tempos vai. É. E o esquema é comprar, né? Fazer nossa reserva. E o blockchain, cara, eu acho outra coisa genial, assim, o Uhum. conceito da blockchain, que é um cartório virtual que Sim. armazena a informação e qualquer coisa, você pode fazer qualquer coisa lá, basta... Eu acho que é uma coisa que a galera não entendeu do blockchain, que acha que Uhum. blockchain é um fim, ele é um meio, né, cara? Sim. Você tem que descobrir alguma coisa de valor para usar lá dentro. Mas ele como ferramenta, bicho, é muito legal, assim... Por exemplo, o registro de música é uma coisa que eu acho que no futuro eu acho que pode ser lá, uma série de coisas. Você investe mais em alguma cripto? Você Nada, só Bitcoin? Eu só... Uma Solaninha, uma Ethereum? Cara, né? até eu não me arrisquei a estudar, porque o Aham. Bitcoin é o único que não tem dono, né, cara? Isso é verdade. Eu tô Aí pensando em jogar tudo pra É. Bitcoin, velho, também. Eu tenho um amigo, por exemplo, que faz Bitcoin e faz as micro, pequeniníssimas, assim, que dão uns mega saltos, aí ele vende e tal. Sim. Mas eu não tenho Mas é nem foda, tempo pra você ficar... acompanhando. então, eu também não é minha pegada. Aí, também. como é negócio poupança a longo prazo, eu não. Eu vou na que acho que é a mais segura de todos, que é a única que é eterna pra mim, que é Bitcoin. As outras, eu acho que qualquer hora pode ser fundida, comprada, sumir, acabar. É porque se a gente for ver também, hoje já tem estudos falando, até o Tribunal de Contas falou que daqui 10 anos a gente não vai se aposentar, mano. Não vai ter dinheiro pra pagar a aposentadoria geral. E se pagar, vai ser metade do que hoje as pessoas que recebem tenho esse têm, problema. tá ligado? Então, Eu já assim. não pago mesmo. Então, cara, você tem que fazer sua aposentadoria. Hoje o Bitcoin é a melhor saída de você fazer sua aposentadoria. A gente que tá aqui na base dos 30, 40 anos, cara, daqui 20 anos, você comprando eu ali acho. todo um mêsinho, Eu também cara, o acho. bagulho vai explodir, irmão. Você vai Eu fazer tô sua nessa. aposentadoria sem depender de Eu governo. tô nessa, porque É isso. eu não pago previdência, não. Faz uns 30. Eu nunca paguei, eu acho, quase. Ó, cuidado com a dádiva batendo na sua porta lá, hein? Eu sempre fui PJ, sempre fui. Nunca trabalhei de CLT a última vez, acho que foi em 2007, 2008. Aham. Aí depois já fui para o mercado de construção, só paga PJ, contrata todo no PJ. Então, Mais fácil de trabalhar, né? é. Ô Moisés, antes da gente encerrar, mano, a gente vai para aquelas 3 perguntinhas. Hoje o convidado se arrepende de ter vindo. Mano, se tivesse Apocalipse Zumbi, pudesse salvar apenas 3 discos, mano. Se fosse pra um bunker ou pra uma ilha deserta, pudesse salvar apenas 3 discos. Quais os 3 discos que o Moisés salvaria?
Tentar Pra abranger. escutar pro resto da vida, 3 discos. Hot Water Music, Forever and Counting. Sepultura, Chaos AD. Nossa, esse disco é foda. Eu amo esse disco. Tem que levar uma coisa mais, né? Vai ficar... Puta, cara, o terceiro. Difícil, hein? Farside, The Moron Doctrine. São esses 3 que você levaria. Creio que sim. Aí. Moisés, cara, brigadão por você ter colado, Valeu mano. demais, cara. Valeu. Prazerzaço. Prazer te conhecer. Foda, mano. Muito legal você vir Foda, falar. um papo bom. Muito legal você vir aqui falar com a gente, ter topado trocar ideia com esses dois nós sequelados. Eu já das interrupções, já me converti. Converteu. Muito legal você vir aqui com a gente, trocar ideia, falar mais sobre Algorithms, falar mais sobre o seu projeto e tal, mano. E é muito legal saber isso de uma pessoa que tá de lá de dentro, lá, que o cabeça do projeto. Dia Né? Desde o dia -1. Cara, Jimmy, muito obrigado. E, mano, aqui o podcast tá de portas abertas. Se precisar de qualquer coisa, estamos aqui. Pode falar com a gente. Eu que agradeço, galera. E parabéns, bicho. Eu acho do caralho, acompanho desde sempre ali. Ô, irmão, O obrigado. primeiro que eu vi, acho que foi do Faustinho. Sensacional. Acho que foi o primeiro que eu vi. Ele Fausto faz tempo já do Faustinho, né? Foi Faz uns 3 3 meses, né? meses, eu acho. Fausto E desde genial, então né? assisto sempre, velho. Todos os que legal, episódios. cara. Caralho, Pô, e parabéns. Obrigado por Foda. você ter vindo aí, fazer parte também aqui da Vida gente, longa. com a gente. E, cara, e eu quero te agradecer muito pelo que você tá fazendo pela cena também, mano. Que isso, não Porque, tipo, a gente tava achando que. Não achando, né? Mas bagulho deu uma caída e não, né? E hoje esse trampo que você tá fazendo, que você presta pra essas bandas, eu acho que é muito importante pra que a chama da cena se mantenha aí. Que, cara, é só o início de muita coisa. A gente tem muitas expectativas que, cara, se não voltar como era antes, mas pelo menos que, né, a gente consiga aí ter essas bandas rolando, tocando, viajando e podendo mostrar seu som aí pra galera. pra mundo cara, inteiro. não só eu como vocês e todo mundo que cria qualquer coisa, que monta uma banda, que monta um MC, que monta um projeto, que tem o trap, que tem, ou vocês que tem um podcast, se comunicam. Acho que todo mundo tá contribuindo para o mais importante, que eu acho que é a contracultura, sabe? É construir alguma coisa independente do que tá sendo imposto. Então, eu acho do caralho, e o podcast aqui tá nesse caminho. Eu acho foda. Parabéns. É nóis, obrigado. Mais um episódio, queridão. Obrigado. Pois é, eu falei que o episódio ia ser foda e foi, tá ligado? E eu queria agradecer muito, Moisés, a presença aí, cara. Obrigado mesmo. Agradecer também, pô, o convite que rolou da gente colar na festa de 2 anos, assim, pô. A gente conhecer, a gente nunca tinha ido na Algorithms, o espaço é sensacional, assim, o que você tá fazendo realmente pela cena. Eu queria ter pegado aqueles copinhos, mano. Não me deixaram dar os copinhos. Mas o que você tá fazendo pela cena realmente tá fazendo a diferença, sabe? E eu acho que é isso, a gente tem essa troca, a gente tem um carinho especial pela Algorithms. Quando você começou a falar, a galera que trabalhava lá, a gente falou, metade já veio aqui, saca? E é muito foda isso, assim, agradecer de coração, o espaço tá aberto aí e tamo junto. Foda. É isso, cara. Obrigado. Vamos lá, encerrando mais o Dona Maracast. Valeu você que ficou até o final. Mas, por favor, deixe suas redes sociais, do Algorithms, o seu pessoal também, quem quiser. Vou deixar o da Algorithms, que é @Algorithms. Cara, @Algorithms acha em todos os lugares, velho. Vai lá. Se quiser deixar o seu pessoal também. A gente vai pôr lá embaixo, lá mesmo que você não fale. Não é Moisés.becker, mano. Mas é fechado. Só tem foto minha, do meu filho, do meu cachorro. Mas é isso, galera. A gente encerrando mais o Dona Maracast. Valeu você que ficou até o final. A gente também estamos nas plataformas, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, também no TikTok. A gente também está nas plataformas de música, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. Às vezes você não consegue ver o episódio, deixa rolando lá na sua plataforma preferida. E quando você faz suas paradas lá, tem nosso QR Code também. Se você gosta do nosso trampo, a gente aceita um donate de muito bom grado. Deixa aquele like, compartilha, se inscreve no canal. Tem nosso canal de cortes também da Pimentinha que tá É rolando. isso aí, Rafoca. Tem nosso canal de cortes aí do Namara Cortes Oficial. Pra você que não tem paciência pra assistir o episódio inteiro, a gente deixa lá os melhores momentos. E é isso aí. Novamente aí, Moisés, obrigado. Obrigado, Obrigado, Moisés. querido. Tamo junto. Valeu. Falou. É nóis.